Sem ter onde morar com os filhos, a viúva cuidou de uma idosa e recebeu uma herança inesperada. Marta Alves nunca imaginou que o pior dia da sua vida começaria de um jeito tão comum. Ela acordou antes das 6 da manhã, como fazia havia muitos anos. Preparou café usando o restante do pó que ainda havia no pacote e olhou para a pequena cozinha do apartamento onde morava com os filhos. Lucas, de 9 anos, e Clara, de 7. A geladeira tinha pouca comida, mas ela ainda conseguia montar um café da manhã simples. Enquanto passava manteiga em 2 pedaços de pão, observava as crianças dormindo no colchão que dividiam no quarto ao lado. Fazia de tudo para esconder deles o tamanho da preocupação que carregava. Desde que o marido havia morrido em um acidente de moto 3 anos antes, Marta enfrentava a vida praticamente sozinha. Trabalhou como cozinheira em restaurantes, lanchonetes e pequenas empresas, sempre aceitando qualquer oportunidade que aparecesse. Nunca teve vergonha de trabalhar. O problema era que, nos últimos meses, o restaurante onde estava empregada começou a perder clientes. O dono tentava manter os funcionários, mas chegou um momento em que não conseguiu mais pagar toda a equipe. Naquela manhã, Marta ainda acreditava que seria apenas mais um dia difícil. Pegou a bolsa, deu um beijo nas crianças e pediu que esperassem até a vizinha chegar para levá-las à escola. Antes de sair, Lucas perguntou se ela voltaria cedo. Marta sorriu e respondeu que faria o possível. Ela sempre dizia isso, mesmo quando não tinha certeza de nada. Ao chegar ao restaurante, percebeu um silêncio diferente. Os colegas evitavam conversar e o dono estava parado perto do caixa, olhando alguns papéis. Bastou ele chamar Marta pelo nome para que ela entendesse o que aconteceria. Com os olhos cansados, explicou que o restaurante fecharia as portas definitivamente naquela semana. Pediu desculpas, disse que não tinha dinheiro para pagar todas as verbas naquele momento e prometeu quitar tudo assim que vendesse alguns equipamentos. Marta ouviu cada palavra tentando permanecer firme, agradeceu pela oportunidade, pegou seus poucos objetos do armário e saiu sem reclamar. Assim que fechou a porta, sentou em um banco da calçada e ficou olhando para o movimento da rua. Pela primeira vez desde a morte do marido, sentiu medo de verdade. Ela já estava com 3 meses de aluguel atrasado. O proprietário vinha cobrando todos os dias e havia avisado que a paciência tinha acabado. Mesmo assim, Marta caminhou durante horas procurando emprego. Entrou em padarias, mercados, pequenos restaurantes e hotéis. Em todos os lugares recebia praticamente a mesma resposta. Não havia vagas ou pediam experiência em áreas diferentes. Quando o sol começou a baixar, voltou para casa tentando pensar em alguma solução. Assim que chegou ao prédio, encontrou o proprietário esperando na entrada. O homem segurava alguns documentos nas mãos e parecia decidido. Ele explicou que havia tentado ajudá-la durante meses, mas também precisava receber o aluguel para pagar suas próprias contas. Marta pediu mais alguns dias. Disse que havia acabado de perder o emprego e que encontraria outro rapidamente. O homem abaixou a cabeça por alguns segundos, mas respondeu que a ordem de despejo já estava marcada e não poderia voltar atrás. Ela entrou no apartamento tentando controlar as lágrimas. Lucas percebeu imediatamente que alguma coisa estava errada. Clara correu para abraçá-la, perguntando se ela estava doente. Marta respondeu que não, apenas estava cansada. Naquela noite quase ninguém conseguiu dormir. Marta ficou fazendo contas em um caderno velho, tentando imaginar como pagaria tantas dívidas sem salário. Na manhã seguinte continuou procurando trabalho, mas voltou para casa sem nenhuma resposta positiva. Os dias passaram rápidos e a situação só piorava. Os alimentos acabaram quase por completo. Algumas vizinhas ajudavam levando arroz, feijão ou leite para as crianças, mas Marta sentia vergonha de depender da boa vontade dos outros. Mesmo assim, aceitava porque sabia que Lucas e Clara não tinham culpa de nada. Então chegou o dia que ela mais temia. Logo depois do café da manhã, bateram à porta. O oficial de justiça entregou os documentos e informou que ela precisava deixar o imóvel naquele mesmo dia. Marta tentou conversar. Explicou que ainda buscava emprego, mas não havia mais o que fazer. O proprietário aguardava do lado de fora, enquanto ela reunia os pertences da família. O apartamento era pequeno, mas carregava todas as lembranças que ainda restavam do marido.
Ela precisou escolher o que caberia em apenas 2 malas. Algumas roupas, documentos, fotografias, brinquedos preferidos das crianças e poucas lembranças da família. O restante ficou para trás. Lucas carregava uma mochila nas costas, tentando parecer forte. Clara segurava um ursinho já bastante gasto e perguntava para onde eles iriam. Marta dizia apenas que encontrariam um lugar seguro. Quando a porta foi fechada pela última vez, ela respirou fundo e pegou uma mala em cada mão. As crianças caminharam ao seu lado sem entender completamente o que estava acontecendo. Passaram horas andando pela cidade. Marta pensou em procurar algum abrigo público, mas todos que conhecia estavam lotados. Também não tinha parentes próximos. Sua mãe havia falecido alguns anos antes e o pai nunca participou da sua vida. Os poucos conhecidos enfrentavam dificuldades parecidas e moravam em casas pequenas demais para receber mais 3 pessoas. O dinheiro que restava na carteira mal daria para comprar uma refeição simples. No fim da tarde, os 3 entraram em uma igreja apenas para descansar um pouco. O lugar estava quase vazio. Algumas pessoas faziam suas orações enquanto outras organizavam cadeiras para uma reunião que aconteceria mais tarde. Marta sentou em um banco, abaixou a cabeça e tentou encontrar forças para continuar. Lucas ficou olhando os vitrais e Clara abraçava o ursinho em silêncio. Depois de alguns minutos, Marta levantou para beber água e percebeu um mural cheio de papéis presos com tachinhas. Havia anúncios de cursos, vagas de emprego, doações de roupas e pequenos serviços. Um pedaço de papel escrito à mão chamou sua atenção. As letras eram simples e um pouco tremidas. O anúncio dizia que uma senhora idosa procurava uma pessoa para morar em sua casa, oferecendo alimentação e moradia em troca de companhia e ajuda nos cuidados do dia a dia. Havia um endereço e um número de telefone. Marta leu várias vezes para ter certeza de que não estava entendendo errado. Parecia bom demais para ser verdade. Pensou que talvez fosse algum golpe ou que a pessoa pudesse desistir assim que visse uma mulher chegando com 2 filhos pequenos. Mesmo assim, aquela era a primeira oportunidade concreta que aparecia desde o despejo. Ela mostrou o papel para Lucas, que perguntou se aquilo significava que eles teriam uma casa novamente. Marta respondeu que ainda não sabia, mas que precisava tentar. Guardou o número no celular antigo que quase não tinha bateria e saiu da igreja segurando o papel com cuidado, como se aquele pequeno anúncio fosse a única esperança capaz de impedir que ela e os filhos passassem a primeira noite dormindo na rua. Na manhã seguinte, Marta acordou antes mesmo de o sol aparecer completamente. Ela e as crianças haviam conseguido passar a noite na casa de uma senhora da igreja que, ao perceber a situação da família, ofereceu um colchão na sala apenas por aquela noite. Marta quase não conseguiu dormir. O papel com o endereço da fazenda ficou o tempo todo em sua mão, dobrado várias vezes de tanto que ela o abriu para conferir se não havia lido errado. Assim que preparou as crianças, agradeceu pela ajuda recebida, colocou as 2 malas na calçada e caminhou até o ponto de ônibus mais próximo. O dinheiro era contado. Ela fez as contas mentalmente e percebeu que, depois da passagem, sobraria muito pouco. Ainda assim, sabia que não existia outra escolha. Durante o caminho, Lucas olhava pela janela tentando descobrir para onde estavam indo. Clara mantinha o ursinho no colo e fazia perguntas a cada poucos minutos. Ela queria saber se a casa era grande, se tinha cachorro, se a senhora do anúncio era boazinha e se eles poderiam ficar lá por bastante tempo. Marta respondia apenas que tudo dependia da conversa que teriam quando chegassem. No fundo, ela também estava cheia de dúvidas. Pensava no que faria se a idosa recusasse a presença das crianças ou se simplesmente mudasse de ideia ao abrir a porta. Depois de quase 1 hora de viagem, o ônibus parou em um ponto de estrada cercado por árvores. O motorista explicou que aquele era o lugar mais próximo do endereço indicado. Marta agradeceu, desceu com as malas e percebeu que ainda precisaria caminhar por um bom trecho de estrada de terra. O calor aumentava a cada minuto. Lucas insistiu em carregar uma das mochilas para ajudar a mãe. Clara caminhava devagar por causa do cansaço, mas não reclamava. Depois de alguns minutos, surgiu ao longe uma antiga porteira de madeira. Atrás dela, havia uma estrada estreita cercada por árvores antigas que levava até uma casa grande, mas bastante envelhecida.
O telhado mostrava sinais do tempo, algumas janelas estavam fechadas e o jardim parecia sem cuidados havia muitos anos. Mesmo assim, tudo estava limpo. Não havia sensação de abandono, apenas de silêncio. Marta respirou fundo antes de bater palmas perto da entrada. Demorou alguns instantes até que a porta principal fosse aberta. Uma senhora de cabelos completamente brancos apareceu devagar. Ela era magra, usava um vestido simples e observava cada detalhe da família parada diante dela. Seus olhos passavam de Marta para Lucas, depois para Clara, voltando novamente para Marta. A expressão dela não era de simpatia, mas também não demonstrava rejeição imediata. Apenas analisava quem havia chegado. Marta se apresentou com educação, explicou que havia encontrado o anúncio na igreja e perguntou se a vaga ainda existia. A senhora permaneceu alguns segundos em silêncio antes de responder que sim, mas não esperava receber alguém acompanhado de 2 crianças. Marta sentiu um aperto no peito. Explicou que era viúva, que havia perdido o emprego dias antes e que não tinha onde deixar os filhos. Disse também que entendia perfeitamente caso aquilo fosse um problema. Dona Amélia continuou olhando para os 3, sem dizer nada. Lucas segurava a mão da irmã enquanto esperava a resposta. Clara escondia parte do rosto atrás da mãe. Depois de alguns instantes, a idosa abriu um pouco mais a porta e pediu que entrassem para conversar. O interior da casa era simples, mas muito bem organizado. Os móveis eram antigos, as paredes exibiam fotografias antigas em porta-retratos, e havia um relógio grande fazendo um som constante que preenchia o silêncio dos cômodos. Marta percebeu que não existiam sinais de outras pessoas vivendo ali. A casa parecia grande demais para apenas uma moradora. Dona Amélia levou todos até a cozinha, colocou uma chaleira no fogão e perguntou sobre a vida de Marta. A conversa foi longa. Marta contou sobre a morte do marido, sobre o trabalho como cozinheira, sobre o despejo e sobre a falta de familiares que pudessem ajudá-la. Em nenhum momento exagerou sua situação. Apenas respondeu tudo com sinceridade. Dona Amélia escutava atentamente, fazendo poucas perguntas, mas prestando atenção em cada detalhe. Quando Lucas pediu licença para beber água e Clara agradeceu pelo copo recebido antes mesmo de tomar um gole, a idosa observou o comportamento das crianças sem fazer comentários. Depois de ouvir toda a história, ela explicou que havia colocado o anúncio porque não conseguia mais cuidar sozinha da fazenda. Disse que precisava de ajuda para preparar refeições, manter a casa organizada, lembrar dos horários dos remédios e acompanhar algumas tarefas simples do dia a dia. Também deixou claro que valorizava tranquilidade e respeito. Marta respondeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Mesmo assim, Dona Amélia não parecia completamente convencida. Ela explicou que não costumava confiar nas pessoas facilmente. Contou que já havia contratado funcionários que desapareceram, levando ferramentas, objetos da casa e até animais da propriedade. Por esse motivo, preferia agir com cuidado. Então tomou uma decisão. Disse que Marta e as crianças poderiam permanecer durante apenas uma semana. Ao fim daqueles 7 dias, decidiria se a convivência daria certo ou não. Marta aceitou imediatamente. Para quem não tinha sequer um lugar para dormir naquela noite, uma semana já representava uma oportunidade enorme. Dona Amélia mostrou um quarto simples nos fundos da casa. Havia uma cama de casal, um beliche, um guarda-roupa antigo e uma janela com vista para o quintal. Lucas e Clara abriram um sorriso discreto ao perceberem que finalmente teriam um lugar seguro para descansar. Marta agradeceu emocionada, mas tentou esconder o quanto aquela ajuda significava. Ainda naquela tarde, sem que ninguém pedisse, começou a organizar a cozinha. Lavou a louça que estava acumulada, limpou o fogão e preparou um almoço usando os ingredientes encontrados na despensa. Quando chamou Dona Amélia para comer, a idosa pareceu surpresa. Ela confessou que fazia muito tempo que alguém preparava uma refeição para ela. Durante o almoço, quase não houve conversa. Mesmo assim, Lucas comentou que a comida lembrava as refeições que a mãe fazia quando ainda trabalhava no restaurante. Clara perguntou se existiam frutas no quintal. Dona Amélia respondeu que havia um pomar nos fundos, mas fazia meses que ninguém colhia nada. Depois da refeição, as crianças pediram permissão para conhecer o terreno.
A idosa concordou, mas pediu que não se afastassem da casa. Enquanto Lucas e Clara corriam pelo quintal descobrindo árvores, galinhas e um velho balanço de madeira quase escondido pelo mato, Marta ajudava a Dona Amélia a guardar algumas compras e a separar os remédios da semana. Aos poucos, a conversa ficou um pouco mais leve. A senhora comentou que viver sozinha fazia os dias parecerem todos iguais. Marta apenas ouviu. No fim da tarde, Lucas apareceu carregando algumas frutas que havia encontrado caídas perto do pomar. Perguntou se podia juntá-las para fazer suco. Pela primeira vez desde que chegaram, Dona Amélia abriu um pequeno sorriso. Disse que aquele pomar já tinha alimentado muita gente anos atrás e que fazia muito tempo que uma criança demonstrava interesse por ele. Enquanto o sol desaparecia atrás das árvores, Marta olhou discretamente pela janela do quarto onde dormiria com os filhos. Ainda não sabia se aquela semana mudaria sua vida ou terminaria em mais uma despedida dolorosa. Mas depois de tantos dias vivendo apenas de medo e incerteza, pela primeira vez, ela sentiu que talvez existisse uma pequena chance de começar tudo de novo. Os primeiros dias passaram mais rápido do que Marta imaginava. Na manhã seguinte ao primeiro dia na fazenda, ela acordou cedo, antes mesmo de Dona Amélia sair do quarto. Preparou o café usando os ingredientes que havia encontrado na despensa, colocou a mesa com cuidado e chamou as crianças para comerem em silêncio, tentando não incomodar a dona da casa. Quando Amélia entrou na cozinha, encontrou tudo organizado. A mesa estava limpa, o café ainda quente, o pão aquecido e algumas frutas cortadas em um prato. Ela ficou alguns segundos observando aquela cena que não fazia parte da sua rotina havia muitos anos. Sentou devagar e agradeceu com poucas palavras. Marta respondeu apenas que gostava de cozinhar e que cuidar da casa fazia parte do acordo. Depois do café, enquanto Marta lavava a louça, Lucas perguntou se podia ajudar em alguma coisa. Dona Amélia olhou para o menino e disse que, se ele quisesse, poderia recolher alguns galhos secos que haviam caído perto do pomar depois da última chuva. Lucas saiu animado com a missão. Clara pediu para acompanhar o irmão, mas Marta explicou que primeiro ela precisava arrumar a própria cama. A menina fez tudo com rapidez e logo correu para o quintal. Da janela da cozinha, Dona Amélia observava os dois caminhando entre as árvores, conversando e apontando para tudo o que encontravam. Aquela movimentação parecia estranha para uma casa que havia se acostumado ao silêncio durante tanto tempo. Ao longo da manhã, Marta limpou os quartos, abriu janelas que permaneciam fechadas havia semanas e deixou a luz do sol entrar. Também colocou algumas roupas de cama para lavar e retirou a poeira dos móveis antigos. Em nenhum momento ela mexeu em objetos pessoais de Dona Amélia sem pedir autorização. Sempre perguntava antes, demonstrando respeito pelos limites da casa. A idosa percebia cada detalhe, mesmo sem comentar. Depois do almoço, Clara apareceu segurando um pequeno vaso de barro vazio que havia encontrado perto do jardim. Perguntou se poderia plantar uma flor ali. Dona Amélia respondeu que fazia muito tempo que ninguém cuidava daquele jardim e disse que ela poderia escolher qualquer muda que ainda estivesse viva. Clara ficou tão feliz que passou quase toda a tarde cavando a terra com uma pazinha antiga encontrada no depósito. Lucas resolveu ajudá-la e, sem perceber, os dois começaram a limpar parte do jardim, retirando folhas secas e pequenos galhos espalhados pelo chão. Marta observava tudo de longe enquanto estendia roupas no varal. Pela primeira vez desde o despejo, via os filhos brincando sem o peso da preocupação estampado no rosto. Naquela noite, durante o jantar, Lucas perguntou a Dona Amélia como era a fazenda antigamente. A senhora demorou alguns segundos antes de responder. Contou que muitos anos atrás havia empregados trabalhando na propriedade, animais espalhados pelos pastos e festas de família nos fins de semana. Disse que as crianças corriam pelo quintal exatamente como Lucas e Clara faziam agora. Depois ficou em silêncio por alguns instantes, como se lembrasse de pessoas que já não estavam mais ali. Marta percebeu que aquele assunto despertava emoções difíceis e mudou a conversa naturalmente, perguntando sobre algumas receitas antigas da região. Amélia respondeu com mais facilidade e até ensinou um jeito diferente de preparar bolo de milho. No terceiro dia, Marta encontrou uma caixa cheia de utensílios antigos na despensa.
Pediu autorização para organizar tudo e separar o que ainda podia ser usado. Dona Amélia concordou. Enquanto trabalhavam juntas, a idosa começou a contar pequenas histórias sobre cada objeto. Havia panelas que tinham pertencido à mãe dela, pratos comprados quando ainda era jovem e um conjunto de xícaras que quase nunca saía do armário. Marta escutava com atenção verdadeira, sem fingir interesse. Isso fez com que Amélia falasse mais do que costumava falar normalmente. Lucas e Clara passaram a explorar apenas as áreas permitidas da fazenda. Descobriram um pequeno lago, observaram passarinhos construindo ninhos nas árvores e fizeram amizade com um cachorro velho que vivia perto do celeiro. O animal era bastante quieto, mas logo começou a seguir as crianças por todos os lados. Clara resolveu chamá-lo de Bento. Dona Amélia contou que aquele cachorro já morava na fazenda havia muitos anos e que nunca tinha aceitado facilmente pessoas desconhecidas. Ver Bento acompanhando Lucas e Clara por toda parte fez a idosa perceber que até o velho animal parecia menos solitário. No quarto dia, Marta notou que Dona Amélia caminhava com mais dificuldade. Em vez de apenas entregar os remédios nos horários certos, passou a acompanhar a idosa durante pequenas caminhadas pelo quintal para que ela movimentasse um pouco as pernas. No começo, Amélia dizia que não precisava daquela ajuda, mas aos poucos aceitou a companhia. Durante essas caminhadas, falavam sobre assuntos simples, como o clima, as árvores da fazenda e as mudanças que a cidade havia sofrido ao longo dos anos. Aos poucos, as conversas deixaram de parecer uma obrigação e começaram a acontecer naturalmente. Naquela mesma semana, Lucas percebeu que algumas telhas do galinheiro estavam soltas. Pediu algumas ferramentas simples e passou boa parte da tarde tentando ajudar. Como ainda era pequeno, não conseguia fazer tudo sozinho, mas demonstrava vontade de colaborar. Dona Amélia ficou observando de longe e comentou com Marta que fazia muito tempo que não via uma criança preocupada em ajudar sem esperar recompensa. Marta respondeu que os filhos haviam aprendido desde cedo que todos precisavam fazer sua parte. Clara, por sua vez, decidiu colher algumas flores do jardim para colocar sobre a mesa da cozinha. Ela perguntou várias vezes se podia pegar apenas as que já estavam abertas para não estragar os canteiros. Amélia sorriu discretamente ao ver o cuidado da menina. A mesa ganhou um colorido que havia desaparecido havia anos. Na sexta-feira, Marta preparou um almoço especial usando legumes da horta e uma receita simples que costumava fazer para a família quando o marido ainda era vivo. O cheiro da comida espalhou-se pela casa inteira. Lucas e Clara ajudaram a colocar os pratos na mesa, enquanto Dona Amélia permaneceu sentada observando a movimentação. Quando todos começaram a comer, Clara fez uma brincadeira dizendo que ninguém podia levantar antes de contar uma história engraçada. Lucas riu e inventou uma situação envolvendo o cachorro Bento correndo atrás de galinhas. Marta entrou na brincadeira e até Dona Amélia soltou uma risada espontânea, algo que parecia não acontecer havia muito tempo. Ela própria pareceu surpresa com a própria reação e ficou alguns segundos em silêncio depois de rir. Mais tarde, enquanto lavavam a louça juntas, Marta comentou que era bom ouvir uma casa cheia de conversa. Dona Amélia respondeu baixinho que havia esquecido como era viver em um lugar onde existiam vozes de crianças. Aquela frase ficou na cabeça de Marta durante o restante do dia. Quando chegou a noite, a idosa entrou na antiga sala da fazenda e encontrou Lucas lendo um livro infantil para Clara no sofá. Os dois estavam tão concentrados que nem perceberam sua presença. Ela ficou parada na porta, observando aquela cena simples. Depois caminhou até uma estante antiga, retirou um álbum de fotografias e sentou em uma poltrona. Pela primeira vez em muitos anos, abriu o álbum sem sentir vontade de fechá-lo imediatamente. Enquanto escutava a voz tranquila de Lucas lendo para a irmã e via Marta costurando um pequeno rasgo na mochila da menina, Dona Amélia percebeu que o silêncio que dominava aquela casa havia começado a desaparecer sem que ela notasse. A semana de teste ainda não havia terminado, mas alguma coisa dentro dela começava a mudar de um jeito que nem ela mesma conseguia explicar. E pela primeira vez em muito tempo, a antiga fazenda parecia novamente um lugar onde existia vida de verdade. Quando a primeira semana estava chegando ao fim, Marta já conseguia perceber pequenas mudanças na rotina da fazenda.
Dona Amélia acordava um pouco mais cedo, fazia questão de tomar café com todos na mesa e algumas vezes até perguntava o que Lucas e Clara planejavam fazer durante o dia. Aquela aproximação acontecia de forma natural, sem grandes demonstrações de carinho, mas suficiente para mostrar que a idosa já não via a presença da família como um incômodo. Naquela manhã, depois do café, Marta tomou coragem para perguntar se deveria começar a procurar outro lugar para morar, ou se ainda poderia permanecer por mais alguns dias. Dona Amélia ficou em silêncio, enquanto mexia lentamente na xícara. Depois levantou os olhos e respondeu que a semana de experiência havia terminado, mas que ela não via motivo para mandar embora pessoas que haviam trazido paz para uma casa onde antes existia apenas silêncio. Marta agradeceu emocionada e prometeu continuar cuidando de tudo com a mesma dedicação. Lucas sorriu discretamente ao ouvir a notícia e Clara correu para abraçar a mãe, feliz por saber que não precisariam sair novamente. A tranquilidade, porém, durou pouco. Ainda naquela tarde, um carro preto entrou pela estrada de terra levantando uma grande nuvem de poeira. O barulho do motor chamou a atenção de todos. Lucas parou de brincar perto do pomar. Clara correu para perto da mãe e Dona Amélia olhou pela janela com uma expressão séria que Marta ainda não conhecia. O carro estacionou em frente à casa e um homem alto, bem vestido e usando óculos escuros, desceu sem demonstrar qualquer pressa. Antes mesmo de bater na porta, entrou no alpendre como se estivesse acostumado a fazer aquilo. Assim que entrou na sala, retirou os óculos e olhou para Marta e para as crianças sem esconder a surpresa. Depois, voltou a atenção para Dona Amélia e perguntou quem eram aquelas pessoas. A idosa respondeu com calma que Marta estava morando ali para ajudá-la nos cuidados da casa e que Lucas e Clara eram seus filhos. O homem deu um sorriso curto, daqueles que não demonstravam simpatia, e respondeu que aquilo parecia uma decisão bastante arriscada. Marta percebeu imediatamente que não era bem-vinda. Dona Amélia apresentou o visitante dizendo que aquele era Renato, um sobrinho que morava na cidade. Marta o cumprimentou com educação, mas ele respondeu apenas com um movimento discreto da cabeça. Durante o restante da tarde, Renato caminhou pela fazenda observando tudo. Perguntava sobre a horta, sobre os animais e sobre algumas áreas da propriedade como se estivesse fazendo uma inspeção. Marta continuou suas tarefas normalmente, evitando qualquer discussão. Quando voltou para a cozinha, encontrou Renato conversando com Dona Amélia em voz baixa. Assim que ela entrou, ele interrompeu o assunto e mudou completamente o tom da conversa. Aquilo chamou sua atenção, mas ela preferiu não perguntar nada. No jantar, Renato permaneceu sentado à mesa com todos, porém fazia perguntas que deixavam Marta desconfortável. Queria saber havia quanto tempo ela conhecia Dona Amélia, por que havia sido escolhida para morar ali e quanto estava recebendo pelo trabalho. Marta respondeu tudo com sinceridade. Explicou que havia encontrado um anúncio na igreja e que apenas cumpria o acordo proposto pela própria dona da casa. Renato escutava sem demonstrar acreditar em nenhuma palavra. Depois comentou que existiam muitas pessoas dispostas a se aproveitar de idosos que moravam sozinhos. O silêncio tomou conta da mesa por alguns segundos. Lucas percebeu o clima pesado e abaixou a cabeça. Clara continuou comendo sem entender completamente o que estava acontecendo. Dona Amélia então interrompeu a conversa e disse que Marta era sua convidada e merecia respeito. Renato respondeu que apenas estava sendo cuidadoso porque conhecia histórias de pessoas que manipulavam idosos para conseguir heranças. Marta respirou fundo e preferiu não responder. Sabia que qualquer discussão naquele momento apenas pioraria a situação. Na manhã seguinte, Renato voltou cedo. Disse que resolveria alguns assuntos relacionados à fazenda e passou horas andando pela propriedade com uma prancheta nas mãos. Conversava com antigos trabalhadores da região, observava as cercas e fazia anotações. Em determinado momento, aproximou-se de Lucas, que ajudava a recolher frutas do pomar, e perguntou se ele gostava de morar ali. O menino respondeu que gostava muito e que Dona Amélia era uma pessoa boa. Renato sorriu de forma estranha e perguntou se a mãe dele já havia falado sobre dinheiro ou sobre quem seria dono da fazenda no futuro. Lucas respondeu imediatamente que não entendia daquele assunto e voltou ao trabalho. Quando contou a conversa para Marta,
Ela sentiu um aperto no peito. Naquela mesma tarde, Renato procurou Marta enquanto ela preparava o jantar. Sem rodeios, disse que conhecia muito bem pessoas que apareciam do nada oferecendo ajuda para idosos ricos. Falou que aquilo sempre terminava da mesma maneira e insinuou que ela tinha interesse na fortuna de Dona Amélia. Marta respondeu com firmeza que não sabia absolutamente nada sobre o patrimônio da idosa e que aceitou o convite apenas porque precisava proteger os filhos. Renato riu com ironia e afirmou que aquele discurso parecia muito ensaiado. Antes que a conversa continuasse, Dona Amélia entrou na cozinha e perguntou o que estava acontecendo. Renato respondeu rapidamente que apenas conversava com Marta. A idosa olhou para os dois por alguns segundos e pediu que ele deixasse a cozinheira terminar o trabalho em paz. Naquela noite, Marta demorou para conseguir dormir. Ficou pensando se seria melhor ir embora antes que os problemas aumentassem. Tinha medo de que Lucas e Clara presenciassem brigas ou fossem tratados com hostilidade. Enquanto refletia sobre isso, ouviu alguém bater de leve na porta do quarto. Era Dona Amélia. A idosa entrou devagar e sentou na cadeira perto da janela. Disse que sabia que Renato havia sido desagradável e pediu que Marta não levasse aquelas acusações a sério. Explicou que o sobrinho aparecia muito pouco na fazenda durante o ano inteiro, mas sempre surgia quando o assunto envolvia dinheiro ou administração das terras. Marta perguntou se ele ajudava a cuidar da propriedade. Dona Amélia respondeu apenas que ele gostava mais de dar opiniões do que de trabalhar. No dia seguinte, Renato voltou a insistir para que a tia assinasse alguns documentos relacionados à administração da fazenda. Disse que seria mais seguro deixar tudo organizado e que ela já não tinha idade para cuidar de tantos assuntos sozinha. Dona Amélia recusou imediatamente. A resposta firme da idosa irritou Renato, que tentou disfarçar o descontentamento, mas seu rosto entregava a frustração. Marta observava tudo de longe enquanto estendia roupas no varal. Percebeu que aquela discussão não era recente. Existia um conflito antigo entre os dois que ainda não havia sido revelado completamente. Ao entardecer, Renato chamou Marta de lado mais uma vez. Dessa vez, seu tom era mais frio. Disse que ela deveria aproveitar enquanto ainda tinha tempo para sair dali por vontade própria. Segundo ele, aquela história acabaria muito mal, e ninguém acreditaria na versão de uma mulher que havia aparecido do nada justamente quando uma senhora de idade vivia sozinha em uma fazenda valiosa. Marta respondeu que não tinha feito nada de errado e que só iria embora se Dona Amélia pedisse. Renato deu um sorriso discreto e entrou no carro sem dizer mais nada. Enquanto o veículo desaparecia pela estrada de terra, levantando novamente uma nuvem de poeira, Marta teve uma sensação difícil de explicar. Pela primeira vez desde que havia encontrado um lugar seguro para viver com os filhos, ela percebeu que a paz conquistada poderia estar seriamente ameaçada e que Renato não parecia disposto a desistir tão facilmente de seus próprios interesses. Depois da visita de Renato, a rotina da fazenda continuou, mas já não era a mesma. Marta fazia o possível para manter o clima tranquilo dentro da casa, principalmente por causa de Lucas e Clara, que percebiam quando os adultos estavam preocupados. Mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo, os dois sentiam que alguma coisa havia mudado. Dona Amélia também parecia mais atenta. Passou a trancar algumas gavetas que antes permaneciam abertas e conferia os documentos da casa com mais frequência. Marta notava esses cuidados, mas nunca fazia perguntas. Respeitava o silêncio da idosa e acreditava que quando ela quisesse contar alguma coisa, faria isso no momento certo. 2 dias depois, Renato apareceu novamente sem avisar. Desta vez chegou logo pela manhã. Estacionou o carro em frente à casa e entrou como se fosse o dono do lugar. Encontrou Marta varrendo a varanda e perguntou onde estava sua tia. Ela respondeu que Dona Amélia ainda tomava café na cozinha. Renato nem agradeceu a informação. Caminhou até lá e começou uma conversa em tom aparentemente calmo. Marta continuou trabalhando, mas conseguia ouvir algumas partes do diálogo pela janela aberta. Renato insistia para que a tia deixasse que ele administrasse as terras. Dizia que existiam contratos importantes para renovar e que uma senhora da idade dela não deveria mais se preocupar com esse tipo de assunto. Dona Amélia respondeu que cuidou da própria vida durante décadas e continuava perfeitamente capaz de decidir sobre seus bens. Renato respirou fundo e mudou de estratégia.
Passou a falar sobre Marta. Disse que era perigoso manter uma desconhecida vivendo dentro da fazenda, principalmente uma pessoa que havia aparecido de repente com 2 filhos. A idosa respondeu que conhecia o caráter de Marta muito melhor do que ele imaginava. A frase incomodou Renato, que saiu da cozinha sem esconder a irritação. No restante da manhã, ele caminhou pela propriedade fazendo perguntas aos antigos trabalhadores da região que prestavam pequenos serviços na fazenda. Conversava com cada um separadamente, tentando descobrir havia quanto tempo Marta morava ali, como era sua relação com Dona Amélia e se a idosa comentava alguma coisa sobre dinheiro. As respostas não foram as que ele esperava. Todos diziam que Marta trabalhava o dia inteiro, tratava Amélia com respeito e cuidava das crianças com dedicação. Isso parecia aumentar ainda mais sua insatisfação. Quando voltou para a casa, encontrou Lucas ajudando a consertar uma cerca de madeira ao lado de um funcionário chamado Seu Antônio, um senhor simples que fazia pequenos reparos na propriedade havia muitos anos. Renato perguntou ao homem se confiava naquela mulher que tinha aparecido do nada. Seu Antônio respondeu que confiança se conquistava pelas atitudes e que, até aquele momento, Marta só havia feito o bem para Dona Amélia. Renato encerrou a conversa imediatamente, claramente contrariado. Mais tarde, enquanto Marta preparava o almoço, ouviu o carro dele sair da fazenda. Pensou que finalmente teria um pouco de paz, mas estava enganada. Na manhã seguinte, uma vizinha apareceu no portão dizendo que algumas pessoas da cidade comentavam que Marta estava tentando convencer Dona Amélia a mudar o testamento. Marta ficou completamente surpresa. Nunca havia tocado naquele assunto. A vizinha explicou que escutara esse comentário na padaria e resolveu avisá-la porque não acreditava naquelas histórias. Assim que a mulher foi embora, Marta percebeu que os boatos haviam começado. Ela não tinha provas, mas desconfiava exatamente de quem espalhava aquelas mentiras. Mesmo assim, decidiu não contar nada para as crianças. Não queria que elas carregassem preocupações que pertenciam aos adultos. Naquela tarde, Dona Amélia chamou Marta para tomar café na varanda. Depois de alguns minutos em silêncio, perguntou se alguém havia falado alguma coisa desagradável para ela nos últimos dias. Marta tentou minimizar a situação, mas acabou contando sobre os comentários que estavam circulando na cidade. A idosa fechou os olhos por alguns segundos e balançou a cabeça lentamente. Então disse que conhecia Renato desde menino e que ele sempre encontrava uma forma de convencer as pessoas de que estava certo, mesmo quando não estava. Marta perguntou se existia algum motivo para ele insistir tanto em controlar a fazenda. Dona Amélia respondeu que existia, mas preferia explicar tudo apenas quando chegasse o momento adequado. Disse apenas que não confiava nele havia muitos anos. A resposta aumentou ainda mais a curiosidade de Marta, mas ela respeitou a decisão da idosa. 2 dias depois, Renato voltou acompanhado de um homem de terno que se apresentou como consultor financeiro. Os dois passaram quase 1 hora tentando convencer Dona Amélia de que era necessário reorganizar toda a administração da propriedade. Falaram sobre investimentos, contratos e documentos. Marta permaneceu distante, cuidando da cozinha, mas percebia que a conversa ficava cada vez mais tensa. Em determinado momento, Dona Amélia levantou da cadeira e disse com firmeza que não assinaria absolutamente nada naquele dia. O consultor recolheu os papéis rapidamente e saiu sem discutir. Renato permaneceu mais alguns minutos. Antes de entrar no carro, aproximou-se de Marta e falou em voz baixa que ela ainda descobriria quem realmente era Dona Amélia. Marta respondeu apenas que conhecia o suficiente para respeitá-la. Renato sorriu de maneira estranha e foi embora. Naquela noite, Lucas perguntou por que aquele homem sempre parecia bravo. Marta explicou que algumas pessoas ficam tão preocupadas em conseguir o que querem que acabam esquecendo de tratar os outros com respeito. O menino apenas concordou e voltou a desenhar na mesa da cozinha. Enquanto isso, Clara preparava pequenos biscoitos ao lado de Dona Amélia. A idosa ria discretamente ao ver a menina coberta de farinha, tentando acertar o formato da massa. Marta observava aquela cena e pensava que fazia muito tempo que a casa não parecia tão acolhedora. Mesmo com todas as dificuldades, existia ali uma sensação de família que ela acreditava ter perdido para sempre. Alguns dias depois, aconteceu um episódio que fez Marta perceber que o problema era ainda maior do que imaginava. Enquanto limpava um armário antigo na sala,
encontrou uma caixa de madeira caída atrás de alguns livros. Antes mesmo que pudesse abri-la, Dona Amélia apareceu e pediu que a deixasse sobre a mesa. A idosa respirou fundo, abriu a caixa e retirou alguns documentos muito antigos. Entre eles havia cópias de escrituras, recibos e uma pasta separada por elásticos já envelhecidos. Marta tentou se afastar para dar privacidade, mas Amélia pediu que permanecesse. Depois de alguns segundos olhando aqueles papéis, disse que havia escondido tudo porque já desconfiava das intenções de Renato fazia muito tempo. Explicou que anos atrás percebeu inconsistências em alguns registros das propriedades e começou a investigar discretamente. Descobriu que parte das terras havia sido negociada sem sua autorização. Marta ficou surpresa e perguntou como aquilo era possível. Dona Amélia respondeu que alguém utilizara uma procuração falsa em seu nome. Durante algum tempo ela tentou resolver a situação sem criar conflitos familiares, acreditando que Renato admitiria o erro. Isso nunca aconteceu. Pelo contrário, sempre que era questionado, ele inventava uma nova desculpa. Marta ouviu cada palavra sem conseguir esconder o espanto. Finalmente começava a entender por que Renato insistia tanto em controlar a fazenda e afastar qualquer pessoa que pudesse conquistar a confiança da tia. Antes que a conversa continuasse, ouviram o som de um carro se aproximando novamente pela estrada. Dona Amélia caminhou até a janela, olhou para fora e reconheceu imediatamente o veículo de Renato. Sem alterar a voz, fechou a pasta com os documentos, guardou tudo novamente dentro da caixa de madeira e disse para Marta que ainda havia muitas coisas que ela precisava saber, mas que aquele não era o momento certo, porque o homem que mais temia que a verdade viesse à tona acabava de voltar à fazenda mais uma vez. Renato entrou na casa sem esperar convite, como já estava acostumado a fazer, mas dessa vez encontrou um ambiente diferente. Dona Amélia permanecia sentada na sala com a postura firme, enquanto Marta continuava ao seu lado. A caixa de madeira já havia sido guardada novamente dentro do armário, e nenhum documento permanecia sobre a mesa. Renato olhou para as duas tentando perceber se havia interrompido alguma conversa importante. Depois, abriu um sorriso discreto e perguntou se estava acontecendo alguma reunião. Dona Amélia respondeu apenas que conversava com Marta sobre assuntos da casa. Renato pareceu não acreditar, mas preferiu não insistir naquele momento. Em vez disso, colocou uma pasta sobre a mesa e disse que precisava resolver uma questão relacionada às terras da fazenda. Marta percebeu que a expressão da idosa mudou imediatamente. Aquilo não era novidade para ela. Renato abriu alguns mapas da propriedade e começou a apontar determinadas áreas, dizendo que existiam produtores interessados em arrendar parte daquelas terras. Falava como se todas as decisões já estivessem tomadas. Dona Amélia esperou que ele terminasse e perguntou quem havia autorizado qualquer negociação. Renato respondeu que apenas estava antecipando oportunidades para evitar prejuízos. A idosa fechou a pasta com calma e disse que nenhuma negociação seria feita sem sua autorização. Renato respirou fundo e tentou manter a calma, mas sua paciência parecia cada vez menor. Ele afirmou que a tia já não acompanhava a administração da fazenda havia muito tempo e que alguém precisava assumir essa responsabilidade antes que fosse tarde. Dona Amélia respondeu que nunca entregaria o controle da propriedade para alguém em quem não confiava. O silêncio tomou conta da sala durante alguns segundos. Marta permaneceu quieta, mas percebia que aquela conversa escondia muito mais do que estava sendo dito. Renato então deu um passo à frente e perguntou diretamente por que ela insistia em desconfiar dele depois de tantos anos. Foi nesse momento que Dona Amélia decidiu parar de esconder a verdade. Ela olhou nos olhos do sobrinho e disse que desconfiava porque descobriu que parte das terras da família havia sido vendida usando uma procuração falsificada. Marta sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Renato permaneceu imóvel por alguns instantes e depois soltou uma pequena risada, tentando demonstrar tranquilidade. Disse que aquilo era um absurdo e que alguém estava colocando ideias erradas na cabeça da tia. Dona Amélia respondeu que ninguém precisava contar nada, porque ela mesma havia encontrado as diferenças entre as assinaturas quando começou a conferir antigos documentos da fazenda. Também contou que procurou um advogado em segredo para verificar os registros e descobriu que algumas áreas realmente haviam sido transferidas para terceiros sem seu consentimento. Renato começou a elevar o tom da voz.
Afirmou que ela estava sendo enganada e que aqueles negócios tinham sido feitos para proteger o patrimônio da família. A idosa respondeu que proteção nunca foi esconder documentos nem imitar a assinatura de outra pessoa. Marta observava tudo em silêncio. Aquela era a primeira vez que via Dona Amélia enfrentar alguém com tanta firmeza. Renato passou a caminhar de um lado para o outro na sala. Tentava encontrar uma justificativa diferente a cada minuto. Primeiro disse que tudo havia sido um erro do cartório. Depois afirmou que um antigo contador era o verdadeiro responsável pelos documentos. Em seguida, declarou que a tia estava confundindo datas antigas. Nenhuma das explicações parecia convencer Dona Amélia. Ela permaneceu sentada, olhando para ele sem desviar o olhar. Depois disse que já tinha reunido cópias de contratos, registros e outras provas suficientes para entender exatamente o que havia acontecido. Renato parou de andar e perguntou onde estavam esses documentos. Dona Amélia respondeu apenas que estavam muito bem guardados e que ele jamais colocaria as mãos neles. O rosto dele mudou completamente. Pela primeira vez, Marta viu desaparecer a aparência de homem educado que ele tentava manter diante das outras pessoas. Seus olhos demonstravam irritação e preocupação ao mesmo tempo. Ele olhou rapidamente para Marta e disse que aquilo só estava acontecendo porque uma desconhecida havia aparecido para colocar a tia contra a própria família. Marta respondeu com calma que nunca havia dado opinião sobre documentos ou sobre a administração da fazenda. Apenas cuidava da casa e da saúde de Dona Amélia. Renato retrucou dizendo que era exatamente assim que tudo começava. Segundo ele, pessoas interesseiras primeiro conquistavam confiança e depois assumiam o controle da vida de idosos. Antes que Marta respondesse novamente, Dona Amélia levantou da cadeira com certa dificuldade, mas mantendo a voz firme. Disse que Marta jamais havia pedido dinheiro, propriedade ou qualquer benefício, além do que estava combinado desde o primeiro dia. Também lembrou que Renato passava meses sem aparecer e só voltava quando queria tratar de terras, contratos ou escrituras. As palavras da idosa deixaram o sobrinho sem resposta durante alguns segundos. Lucas e Clara, que brincavam no quintal, ouviram parte da discussão e se aproximaram da porta da sala. Marta fez um gesto discreto para que permanecessem do lado de fora. Ela não queria que as crianças participassem daquele conflito. Renato percebeu a presença dos dois e baixou um pouco o tom da voz, talvez para não parecer agressivo diante deles. Mesmo assim, continuou insistindo para que Dona Amélia entregasse os documentos ao advogado dele. A resposta foi novamente negativa. A conversa terminou quando a idosa apontou para a porta e pediu que ele fosse embora. Renato ficou parado por alguns segundos, como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Depois recolheu a pasta, guardou os papéis e caminhou até a saída. Antes de entrar no carro, virou-se para Marta e disse que ela ainda se arrependeria de ter entrado naquela história. Ela não respondeu. Apenas permaneceu ao lado de Dona Amélia até o carro desaparecer na estrada de terra. Quando o silêncio voltou à fazenda, Marta ajudou a idosa a sentar novamente. Percebeu que ela estava cansada, embora tentasse esconder. Preparou um chá e permaneceu em silêncio, até que Amélia decidiu continuar a conversa interrompida. Ela explicou que começou a desconfiar de Renato cerca de 5 anos antes, quando encontrou diferenças entre antigos registros da fazenda e documentos mais recentes. No início, acreditou que fossem apenas erros administrativos, mas, conforme investigava, descobria novas irregularidades. Algumas áreas haviam sido vendidas por valores muito abaixo do mercado. Outras apareciam registradas em nome de empresas que ela nunca tinha ouvido mencionar. Tudo levava ao mesmo responsável. Marta perguntou por que ela nunca denunciou aquilo imediatamente. Dona Amélia respondeu que demorou para aceitar que alguém da própria família fosse capaz de agir daquela maneira. Também tinha esperança de que Renato confessasse o que havia feito antes que a situação chegasse a esse ponto. Como isso nunca aconteceu, decidiu procurar ajuda jurídica em segredo. Explicou que o advogado orientou que ela guardasse toda a documentação e evitasse comentar o assunto até reunir provas suficientes. Marta compreendeu então por que a idosa demonstrava tanta cautela sempre que Renato aparecia. Não era apenas desconfiança, era o medo de que ele encontrasse alguma forma de esconder definitivamente aquilo que havia feito. Naquela tarde, depois que Dona Amélia foi descansar um pouco, Marta saiu para o quintal.
Encontrou Lucas consertando o velho balanço para que Clara pudesse brincar com mais segurança. Os dois perguntaram por que aquele homem sempre discutia com a senhora da casa. Marta respondeu apenas que algumas pessoas deixam a vontade de ganhar dinheiro falar mais alto do que o respeito pela própria família. As crianças aceitaram a resposta sem fazer novas perguntas. Enquanto observava os filhos brincando novamente, Marta percebeu que precisava proteger aquela tranquilidade o máximo possível. Ao voltar para dentro da casa, encontrou Dona Amélia parada diante de uma antiga estante, olhando fixamente para uma fotografia emoldurada. A idosa segurava a imagem com cuidado, e seus olhos estavam cheios de pensamentos que ela ainda não colocava em palavras. Depois respirou fundo, guardou a fotografia no mesmo lugar e disse apenas que ainda existia uma verdade muito maior escondida naquela casa. Uma verdade que mudaria completamente a vida de Marta, quando finalmente chegasse a hora de ser revelada. Os dias seguintes foram mais tranquilos na aparência, mas ninguém na fazenda conseguia esquecer a discussão entre Dona Amélia e Renato. Marta continuava cuidando da casa como sempre fazia. Preparava as refeições, organizava os remédios da idosa, limpava os quartos e encontrava tempo para brincar um pouco com Lucas e Clara no fim da tarde. Apesar do esforço para manter a rotina normal, ela percebia que Dona Amélia estava mais cansada do que antes. Em alguns momentos, a senhora precisava parar durante pequenas caminhadas pelo quintal para recuperar o fôlego. Outras vezes, levava a mão discretamente ao peito e respirava mais devagar antes de continuar andando. Quando Marta perguntava se estava tudo bem, Amélia respondia apenas que era coisa da idade e mudava de assunto. Marta não insistia, mas passou a observá-la com mais atenção. Certa manhã, enquanto preparavam o café, Clara apareceu segurando um desenho feito com lápis de cor. Era uma folha onde ela havia desenhado a casa da fazenda, algumas árvores, o cachorro Bento, Lucas correndo pelo pomar, Marta sorrindo na varanda e Dona Amélia sentada em uma cadeira de balanço. A menina entregou o desenho para a idosa dizendo que agora aquela também era a casa dela. Dona Amélia ficou olhando a folha durante vários segundos. Depois, sorriu com os olhos marejados e agradeceu. Em seguida, pediu licença, levantou devagar e levou o desenho para o próprio quarto. Marta percebeu que aquela simples atitude havia tocado profundamente a senhora. Na hora do almoço, Amélia parecia mais pensativa do que de costume. Ela observava Lucas e Clara conversando entre si enquanto comiam e por diversas vezes parecia querer dizer alguma coisa, mas desistia antes de começar. No fim da refeição, pediu que Marta a acompanhasse até a varanda. As duas sentaram em silêncio, olhando o vento balançar as árvores. Depois de alguns minutos, Dona Amélia perguntou se Marta acreditava que uma pessoa poderia passar a vida inteira tentando consertar um erro muito antigo. Marta respondeu que algumas escolhas deixam marcas difíceis de apagar, mas sempre existe valor em tentar fazer o que é certo, mesmo depois de muito tempo. A idosa abaixou a cabeça e apertou as mãos uma contra a outra. Parecia travar uma batalha dentro de si mesma. Quando finalmente levantou os olhos, disse apenas que existiam verdades que machucavam tanto que pareciam impossíveis de contar. Marta respondeu que ninguém era obrigado a falar sobre dores quando ainda não estava preparado. A conversa terminou ali, mas aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça das duas durante o restante do dia. No dia seguinte, Lucas pediu para ajudar seu Antônio a consertar uma velha cerca perto do pasto. Clara preferiu ficar na cozinha aprendendo com Marta a fazer biscoitos amanteigados. Dona Amélia acompanhava tudo sentada perto da janela, sorrindo ao ver a menina tentando abrir a massa com um rolo quase maior que seus braços. Bento permanecia deitado aos pés dela, como se também apreciasse aquele momento simples. Quando os biscoitos ficaram prontos, Clara separou os mais bonitos em um prato e levou até Amélia dizendo que aqueles eram especiais porque tinham sido feitos para ela. A senhora segurou a mão da menina por alguns instantes antes de experimentar um pedaço. Depois comentou que fazia muitos anos que alguém preparava alguma coisa pensando apenas em vê-la feliz. Clara respondeu com toda a inocência que pessoas da mesma família costumavam fazer isso umas pelas outras. Marta ouviu aquela frase enquanto guardava os utensílios da cozinha e percebeu que Dona Amélia ficou completamente sem palavras. Mais tarde, quando as crianças estavam brincando no quintal,
A idosa chamou Marta até a biblioteca da casa. Era um cômodo pouco usado, cheio de livros antigos e móveis escuros. Ela fechou a porta com cuidado e caminhou lentamente até uma estante onde havia um pequeno relógio antigo. Tirou o objeto do lugar, passou a mão pela madeira e ficou olhando para ele durante alguns segundos. Depois disse que havia algo importante escondido naquela casa, algo que um dia precisaria chegar às mãos de Marta. Antes que pudesse explicar melhor, ouviu-se o som de um copo caindo na cozinha. Clara havia derrubado água no chão enquanto tentava encher uma garrafa. As duas saíram rapidamente para ajudá-la e a conversa ficou interrompida. Naquela noite, uma forte chuva começou a cair sobre a fazenda. Raios iluminavam o céu, enquanto o vento fazia as janelas tremerem. Lucas e Clara se reuniram na sala com Bento, que tinha medo de trovões. Marta preparou chocolate quente para todos e o ambiente ficou aconchegante apesar do mau tempo. Dona Amélia observava aquela cena em silêncio, segurando a caneca com as duas mãos. Em determinado momento, Lucas perguntou como era a infância dela. A senhora respondeu que cresceu naquela mesma fazenda, correu pelos mesmos campos e brincou nas mesmas árvores que ele conhecia agora. Contou também que a casa já foi cheia de pessoas, risadas e reuniões de família. Depois fez uma pausa e acrescentou que algumas decisões mudam a vida para sempre. Antes que Lucas pudesse perguntar mais alguma coisa, ela desviou o assunto perguntando sobre a escola do menino. No dia seguinte, o tempo amanheceu bonito novamente. Marta percebeu que Dona Amélia insistia em ajudá-la mais do que deveria. Mesmo cansada, fazia questão de acompanhar a preparação do almoço e de caminhar pelo jardim para mostrar algumas plantas antigas às crianças. Marta sugeriu várias vezes que ela descansasse um pouco, mas Amélia dizia que não queria perder nenhum daqueles momentos. Durante a tarde, as 4 pessoas passaram algumas horas no pomar colhendo frutas maduras. Lucas subia em uma pequena escada para alcançar os galhos mais altos, enquanto Clara recolhia as frutas em um cesto. Dona Amélia observava tudo sorrindo. De repente, ela levou discretamente a mão ao peito. Marta percebeu o gesto e perguntou se estava sentindo alguma dor. A idosa respondeu que era apenas um pequeno incômodo e pediu que não se preocupasse. Poucos minutos depois, insistiu em voltar para dentro da casa. Naquela noite, Marta encontrou Dona Amélia acordada na sala, mesmo já sendo tarde. A senhora estava olhando para uma antiga fotografia que segurava entre os dedos. Quando percebeu a presença de Marta, guardou rapidamente a imagem dentro de um livro. Em seguida, pediu que ela se sentasse. Com a voz mais séria do que de costume, disse que se algum dia acontecesse alguma coisa com ela, existia uma chave muito antiga escondida dentro da gaveta da cômoda do seu quarto. Marta respondeu imediatamente que não queria falar sobre aquilo e que ela ainda viveria muitos anos. Dona Amélia sorriu de maneira triste e disse que a vida nem sempre permitia que as pessoas escolhessem o momento de partir. Então, segurou a mão de Marta e pediu que prometesse uma coisa. Caso um dia recebesse aquela chave, deveria abrir um quarto que permanecia trancado havia mais de 30 anos e ler tudo o que encontrasse lá dentro antes de tomar qualquer decisão. Marta ficou surpresa com o pedido e perguntou por que aquele quarto era tão importante. A idosa respondeu apenas que todas as respostas estavam esperando atrás daquela porta. Antes que pudesse explicar mais alguma coisa, uma forte dor tomou conta do seu peito. A expressão dela mudou completamente. A mão que segurava a de Marta perdeu a força enquanto a outra apertava o lado esquerdo do peito. Ela tentou levantar da cadeira, mas as pernas falharam. Marta correu para ampará-la antes que caísse no chão. Lucas e Clara, assustados com o barulho, vieram correndo da cozinha. Marta pediu que Lucas pegasse imediatamente o telefone enquanto Clara buscava um copo de água. Dona Amélia respirava com enorme dificuldade. Seu rosto havia perdido a cor e pequenas gotas de suor apareciam em sua testa. Marta ligou para a emergência com as mãos tremendo, descrevendo rapidamente a situação. Enquanto aguardavam a ambulância, a idosa fez um enorme esforço para colocar a mão no bolso do vestido. De lá retirou uma pequena chave antiga de metal já escurecida pelo tempo. Entregou o objeto a Marta e, segurando sua mão com a pouca força que ainda tinha, pediu que ela abrisse o quarto trancado e descobrisse toda a verdade escondida ali, porque somente depois disso
entenderia por que aquele encontro nunca havia sido uma simples coincidência. A ambulância chegou poucos minutos depois, mas para Marta, aqueles minutos pareceram uma eternidade. Os socorristas entraram rapidamente na casa. Colocaram Dona Amélia em uma maca e começaram os primeiros atendimentos ainda na sala. Lucas e Clara observavam tudo abraçados, completamente assustados. Marta fazia o possível para manter a calma, respondendo às perguntas sobre os remédios que a idosa tomava e sobre o que havia acontecido antes da crise. Um dos profissionais explicou que ela precisava ser levada imediatamente ao hospital. Antes de a maca atravessar a porta da frente, Dona Amélia abriu os olhos por alguns segundos. Sua respiração continuava difícil, mas ela procurou Marta com o olhar. A chave antiga ainda estava fechada na mão da cozinheira. Com muito esforço, a senhora repetiu que ela não esquecesse o quarto trancado. Depois apertou de leve os dedos de Marta e foi levada para a ambulância. O veículo saiu pela estrada de terra com a sirene ligada, desaparecendo entre as árvores. O silêncio que ficou na fazenda parecia ainda maior do que antes. Marta levou as crianças para dentro da casa e tentou acalmá-las. Clara perguntava várias vezes se Dona Amélia iria voltar logo. Lucas permanecia quieto, mas seus olhos demonstravam preocupação. Marta respondeu que os médicos fariam tudo o que fosse possível e pediu que os dois descansassem um pouco, embora ela mesma soubesse que ninguém conseguiria dormir. Durante boa parte da noite, ela permaneceu sentada na cozinha segurando a pequena chave. Pensava nas últimas palavras da idosa e tentava entender por que aquele quarto era tão importante. Em vários momentos, quase decidiu esperar notícias do hospital antes de fazer qualquer coisa. Mas então, lembrava do pedido feito por Dona Amélia pouco antes da ambulância chegar. Aquilo parecia mais do que um simples desejo. Parecia uma missão que precisava ser cumprida. Já era madrugada quando Lucas apareceu na cozinha. O menino disse que não conseguia dormir. Marta o abraçou e explicou que precisava verificar um cômodo da casa porque havia prometido isso a Dona Amélia. Lucas perguntou se podia ficar acordado esperando por ela. Marta respondeu que sim, mas pediu que ele cuidasse da irmã enquanto ela resolvia aquela tarefa. O menino concordou imediatamente. Segurando a chave, Marta caminhou pelo corredor da casa. Pela primeira vez desde que havia chegado à fazenda, reparou em uma porta antiga no fim do corredor que sempre permanecera fechada. Nunca tinha perguntado sobre aquele lugar porque acreditava que fosse apenas um depósito. Agora entendia que havia muito mais do que isso escondido ali. Ela aproximou a chave da fechadura. O metal antigo fez um pequeno estalo quando girou. A porta demorou um pouco para abrir, como se não fosse usada havia muitos anos. Assim que entrou, sentiu o cheiro de madeira antiga e de um ambiente fechado durante décadas. Diferente do que imaginava, o quarto não estava abandonado. Tudo permanecia limpo e organizado. Os móveis estavam cobertos por finas capas de tecido para protegê-los da poeira. Havia uma cama de solteiro cuidadosamente arrumada, uma escrivaninha perto da janela, um guarda-roupa antigo e várias caixas alinhadas em um canto. Sobre a parede principal, existia uma fotografia de uma menina sorrindo. Marta aproximou-se lentamente. A garota da imagem aparentava ter cerca de 15 anos. Seu rosto transmitia uma alegria simples. Sem saber por quê, Marta sentiu uma estranha sensação de familiaridade ao olhar aquela fotografia. Ela continuou caminhando pelo quarto até encontrar uma caixa de madeira sobre a escrivaninha. Dentro dela, havia dezenas de cartas presas por uma fita já bastante envelhecida. Ao lado estavam vários álbuns de fotografias. Marta sentou na cadeira e começou a folhear o primeiro álbum. As imagens mostravam Dona Amélia ainda muito jovem. Em algumas fotografias, ela aparecia sorrindo ao lado de um casal mais velho, provavelmente seus pais. Em outras, estava trabalhando na fazenda ou participando de festas da cidade. Conforme as páginas avançavam, surgiu novamente a menina da fotografia da parede. Dessa vez, aparecia ainda pequena, sendo segurada nos braços por Dona Amélia. Marta ficou imóvel. Aquela criança estava presente em diversas imagens. Havia aniversários, passeios pelo jardim, momentos simples na varanda e refeições em família. Depois, de repente, a menina desaparecia completamente das fotografias seguintes. Era como se nunca mais tivesse existido. Marta fechou o álbum e abriu o pacote de cartas.
A primeira era escrita pela própria Dona Amélia. Nela, a jovem dizia que jamais deixaria de procurar sua filha, mesmo que todos insistissem para que esquecesse o passado. Outra carta falava sobre arrependimento, saudade e culpa. Marta passou para a seguinte, depois para outra. Aos poucos, uma história inteira começava a surgir diante dos seus olhos. Muitos anos antes, Dona Amélia engravidara ainda muito jovem. Naquela época, sua família considerou aquilo um escândalo. Os pais dela decidiram que a criança seria entregue para adoção logo após o nascimento. Dona Amélia tentou impedir, mas não conseguiu enfrentar a pressão da própria família. Durante anos, escreveu cartas para a filha, mesmo sem saber onde ela estava. Nenhuma delas havia sido enviada. Todas permaneceram guardadas naquele quarto. Marta sentiu um aperto no peito ao imaginar a dor daquela separação. Continuando a procurar entre os documentos, encontrou uma pasta com registros antigos. Havia certidões, recibos, documentos do hospital onde o parto aconteceu e um envelope mais amarelado do que os outros. Dentro dele estava uma certidão de nascimento. Marta começou a ler com atenção. O nome da criança era Helena. Assim que viu aquele nome, seu coração acelerou. Helena também era o nome da sua mãe. Ela respirou fundo e continuou lendo. Tentou convencer a si mesma de que aquilo poderia ser apenas uma coincidência. Mas quando seus olhos chegaram ao restante do documento, sentiu as pernas perderem a força. A data de nascimento era exatamente a mesma da sua mãe. O hospital também era o mesmo que aparecia em antigos documentos guardados pela família anos atrás. Marta releu aquelas informações diversas vezes. Depois procurou outras folhas dentro do envelope. Encontrou um registro da adoção e um documento contendo o nome do casal que havia recebido a menina. Eram exatamente os nomes dos avós que ela sempre acreditou serem seus avós biológicos. Naquele instante, todas as peças começaram a se encaixar. Helena, sua mãe, havia sido adotada ainda bebê. Dona Amélia era a mãe biológica dela. Isso significava que a senhora que lhe abrira as portas da fazenda não era apenas uma desconhecida que precisava de companhia. Ela era sua avó. Marta levou as mãos ao rosto sem conseguir acreditar. As lembranças dos últimos meses começaram a fazer sentido de uma forma completamente diferente. O anúncio encontrado na igreja, o jeito como Dona Amélia observava as crianças, o carinho silencioso que demonstrava por Lucas e Clara, as perguntas sobre sua vida e até a maneira como parecia conhecê-la antes mesmo de ganhar sua confiança. Tudo aquilo deixava de parecer coincidência. Marta continuou examinando os documentos e encontrou um pequeno caderno de capa azul. Nas primeiras páginas, Dona Amélia escrevia que nunca deixou de procurar notícias da filha. Depois de muitos anos, conseguiu descobrir que Helena havia construído uma família, mas morreu antes que ela tivesse coragem de se apresentar. Mais adiante, havia anotações contando que ela localizou Marta meses antes de publicar o anúncio na igreja. Escrevia que acompanhou de longe a vida da neta, viu suas dificuldades depois da morte do marido e passou dias tentando criar coragem para bater à sua porta. No entanto, o medo de ser rejeitada por ter perdido a filha falava mais alto. Então surgiu uma ideia diferente. Em vez de aparecer dizendo quem era, publicou um anúncio oferecendo moradia em troca de companhia, esperando que o destino aproximasse as duas naturalmente. Marta fechou o caderno lentamente. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Não existia qualquer plano para enganá-la ou manipulá-la. Havia apenas uma mulher idosa tentando encontrar uma segunda oportunidade para recuperar a família que acreditava ter perdido para sempre. Enquanto ainda segurava aquele caderno entre as mãos, o telefone da casa começou a tocar insistentemente no corredor, quebrando o silêncio pesado daquele quarto que guardara, por mais de 30 anos, a verdade que mudava completamente a história de toda a família. O telefone continuava tocando sem parar, enquanto Marta permanecia sentada no quarto com o caderno ainda aberto sobre o colo. Ela levou alguns segundos para conseguir reagir. As mãos tremiam tanto que precisou respirar fundo antes de se levantar. Caminhou pelo corredor quase sem sentir os próprios passos. Quando atendeu a ligação, ouviu a voz de um médico do hospital perguntando se ela era a pessoa responsável por acompanhar Dona Amélia.
Marta respondeu que sim. O médico explicou que a idosa havia sido estabilizada depois da crise, mas seu estado ainda era muito delicado. Ela permanecia internada na unidade de terapia intensiva e as próximas horas seriam decisivas. Marta agradeceu pela informação e desligou o telefone lentamente. A notícia trouxe um pequeno alívio, mas também aumentou sua vontade de conversar com Dona Amélia enquanto ainda havia tempo. Ela voltou para o quarto trancado, levando o aparelho consigo. Precisava entender tudo antes de ir ao hospital. Lucas apareceu na porta alguns minutos depois. O menino percebeu imediatamente que a mãe havia chorado. Perguntou se a senhora estava bem. Marta respondeu que os médicos estavam fazendo o possível para ajudá-la. Lucas abraçou a mãe sem fazer mais perguntas. Depois voltou para o quarto onde Clara finalmente havia conseguido dormir. Marta fechou novamente a porta do antigo quarto e retomou a leitura do caderno. As páginas seguintes mostravam os pensamentos de Dona Amélia ao longo dos últimos anos. Ela escrevia que jamais conseguiu esquecer a filha. Em diversas ocasiões tentou encontrá-la, mas sempre chegava tarde demais, ou recebia informações incompletas. Quando finalmente descobriu onde Helena havia vivido, soube que ela já tinha falecido havia alguns anos. A partir daquele momento, passou a procurar a neta. Havia anotações contando que ela observou Marta algumas vezes de longe, sempre com muito cuidado para não assustá-la. Em uma delas, descrevia o dia em que viu Marta saindo do restaurante onde trabalhava, sorrindo ao lado dos filhos. Em outra, contava que a acompanhou até a igreja depois da morte do marido, quando percebeu que ela buscava forças para continuar criando Lucas e Clara sozinha. Dona Amélia escrevia que teve vontade de se aproximar naquele instante, mas não conseguiu. O medo de ouvir que não era bem-vinda falava mais alto. Ela acreditava que Marta jamais perdoaria a mulher que, muitos anos antes, havia perdido a própria filha. As últimas páginas explicavam como nasceu a ideia do anúncio. Dona Amélia escreveu que preferia oferecer ajuda sem revelar quem realmente era. Se Marta recusasse a convivência depois de conhecer a verdade, pelo menos teria recebido apoio quando mais precisava. Se, ao contrário, o destino permitisse que criassem um vínculo verdadeiro, talvez um dia encontrasse coragem para contar tudo. Marta fechou o caderno e levou a mão ao rosto. Cada momento vivido na fazenda ganhou um significado completamente diferente. Os olhares demorados de Dona Amélia, o cuidado com Lucas e Clara, o jeito como parecia emocionada ao ver a família reunida na mesa, tudo fazia sentido agora. Não existia interesse escondido, nem coincidência. Existia apenas uma avó tentando recuperar uma parte da vida que havia perdido décadas antes. Quando o dia amanheceu, Marta preparou o café para as crianças e pediu que seu Antônio ficasse algumas horas com elas, enquanto ela iria ao hospital. O velho funcionário concordou imediatamente. Disse que Lucas e Clara poderiam passar o dia ajudando no pomar para distraírem a cabeça. Antes de sair, Marta abraçou os filhos com força. Clara perguntou se poderia entregar outro desenho para Dona Amélia quando ela voltasse para casa. Marta sorriu tentando esconder a emoção e respondeu que a senhora iria gostar muito. A viagem até o hospital pareceu interminável. Durante todo o caminho, Marta lembrava das conversas que teve com a idosa nas últimas semanas. Recordava das caminhadas pelo jardim, das receitas compartilhadas na cozinha, das histórias sobre a fazenda e dos pequenos momentos em que Amélia parecia querer dizer alguma coisa, mas desistia. Agora ela entendia que, em cada uma daquelas ocasiões, a verdade estava prestes a ser revelada. Ao chegar ao hospital, foi orientada a esperar alguns minutos antes de entrar no quarto. O médico explicou que Dona Amélia continuava muito fraca e precisava evitar qualquer esforço. Quando finalmente recebeu a autorização, Marta entrou devagar. A idosa estava ligada a vários aparelhos, respirando com dificuldade, mas permanecia consciente. Assim que viu Marta, tentou abrir um pequeno sorriso. Marta aproximou uma cadeira da cama e segurou sua mão. Durante alguns segundos, nenhuma das duas conseguiu falar. As lágrimas apareciam nos olhos das duas ao mesmo tempo. Foi Marta quem rompeu o silêncio. Ela disse que abriu o quarto e encontrou tudo o que Dona Amélia havia guardado durante tantos anos. Contou que leu as cartas, viu as fotografias e descobriu quem era Helena. Antes mesmo que terminasse a frase, percebeu os olhos da idosa se encherem de lágrimas. Dona Amélia fechou os olhos por um instante,
como se estivesse reunindo forças. Depois perguntou baixinho se Marta havia entendido toda a verdade. Marta respondeu que sim. Disse que finalmente sabia que Helena era sua mãe e que Dona Amélia era sua avó. A senhora começou a chorar em silêncio. Com muita dificuldade, pediu perdão por não ter conseguido proteger a própria filha quando ela nasceu. Explicou que era muito jovem, dependia completamente da família e foi obrigada a entregar o bebê. Contou que lutou durante anos contra aquela decisão, mas nunca conseguiu desfazer o passado. Marta escutava cada palavra segurando firme sua mão. Em nenhum momento interrompeu a fala da avó. Quando Dona Amélia terminou, Marta respondeu com a voz embargada que ela não precisava mais carregar aquele peso sozinha. Disse que não conseguia imaginar a dor que ela enfrentou durante tantos anos e que agora compreendia por que havia criado o anúncio da igreja. A idosa confirmou com um leve movimento de cabeça. Contou que, meses antes, descobriu quem era Marta e passou dias pensando em como poderia se aproximar, sem destruir qualquer possibilidade de convivência. Ela tinha medo de aparecer dizendo ser avó de uma mulher que nunca a conheceu. Achava que seria rejeitada antes mesmo de conseguir explicar sua história. Por isso escolheu um caminho diferente. Preferiu abrir a porta da própria casa e esperar que a vida decidisse o restante. Marta chorava sem conseguir esconder a emoção. Disse que jamais imaginaria encontrar uma parte da própria família daquela maneira. Também confessou que, desde os primeiros dias na fazenda, sentia um carinho difícil de explicar por Dona Amélia. Agora entendia que talvez aquele sentimento existisse porque o sangue das duas sempre esteve ligado, mesmo sem nenhuma delas saber como viver essa relação. A idosa sorriu de maneira muito discreta. Com enorme esforço, levantou um pouco a mão e tocou o rosto de Marta. Depois perguntou por Lucas e Clara. Marta respondeu que os dois estavam bem e que perguntavam por ela o tempo inteiro. Dona Amélia fechou os olhos por alguns segundos e disse que as crianças devolveram alegria àquela casa, quando ela acreditava que já não existia mais esperança. Contou que ouvir as risadas dos bisnetos correndo pelo quintal fez com que se lembrasse da filha ainda pequena, brincando naquele mesmo lugar muitos anos antes. Enquanto conversavam, o médico entrou rapidamente para verificar os aparelhos e pediu que Marta não prolongasse muito a visita. Antes de sair, ela se aproximou novamente da cama e disse que voltaria no dia seguinte. Dona Amélia segurou sua mão pela última vez e respondeu que esperava ter tempo para conhecer melhor a família que passou tanto tempo procurando. Marta deixou o quarto com o coração apertado. Caminhou lentamente pelo corredor do hospital, olhando para a pequena chave antiga que ainda carregava no bolso. Agora ela entendia que aquela chave não havia aberto apenas uma porta esquecida dentro da fazenda. Ela tinha aberto um passado inteiro que permaneceu escondido por décadas e que finalmente permitira que uma avó e uma neta se encontrassem quando nenhuma das duas ainda acreditava que isso fosse possível. No momento em que Marta saía do hospital, sem perceber que era observado à distância, Renato permanecia parado do outro lado da rua, dentro do carro, acompanhando cada movimento com uma expressão que mostrava claramente que ele começava a desconfiar de que o maior segredo de Dona Amélia finalmente havia deixado de ser um segredo. Os 2 dias seguintes foram marcados por uma mistura de esperança e preocupação. Marta dividia o tempo entre a fazenda e o hospital. Pela manhã, preparava o café para Lucas e Clara, organizava a casa e deixava tudo encaminhado com a ajuda de seu Antônio. Depois, seguia para visitar Dona Amélia. As crianças perguntavam todos os dias quando ela voltaria para casa. Clara desenhava novas figuras para entregar à bisavó, sem imaginar que aquela palavra agora tinha um significado muito maior. Marta ainda não havia contado a verdade aos filhos. Queria esperar o momento certo, quando tudo estivesse mais calmo. No hospital, Dona Amélia permanecia consciente em alguns momentos, mas extremamente fraca. Os médicos explicavam que o coração dela havia sofrido um grande desgaste e que a idade tornava a recuperação muito difícil. Mesmo assim, Marta fazia questão de conversar com ela, segurando sua mão e contando pequenas histórias da fazenda para que a senhora se sentisse perto de casa. Em uma dessas visitas, Dona Amélia pediu que Marta aproximasse a cadeira. Com a voz baixa,
Perguntou se Lucas e Clara continuavam correndo pelo pomar. Marta sorriu e respondeu que sim. Contou que Lucas estava ajudando seu Antônio a cuidar das cercas e que Clara havia plantado novas flores perto da varanda porque dizia que a casa precisava ficar bonita para quando ela voltasse. Os olhos de Dona Amélia se encheram de lágrimas. Ela disse que nunca imaginou que teria a oportunidade de ouvir notícias da própria família daquele jeito. Marta apertou sua mão e respondeu que ela já fazia parte da vida deles e que ninguém mudaria isso. A senhora respirou lentamente e permaneceu alguns segundos olhando para o teto. Depois falou que havia passado décadas acreditando que morreria completamente sozinha. Disse que, quando encontrou Marta meses antes, não teve coragem de revelar quem era. Sentia vergonha do passado e medo de ser rejeitada. Por isso criou o anúncio na igreja. Acreditava que, se a neta aceitasse viver na fazenda, poderia ao menos cuidar dela em silêncio, mesmo que nunca tivesse coragem de dizer a verdade. Marta respondeu que o destino encontrou um caminho que nenhuma das duas conseguiria imaginar. Naquele mesmo dia, ao sair do hospital, ela encontrou Renato parado perto da recepção. Ele fingiu surpresa ao vê-la e perguntou como estava a tia. Marta respondeu apenas que os médicos continuavam fazendo tudo o que era possível. Renato tentou puxar conversa, perguntando se Dona Amélia havia comentado alguma coisa importante antes da internação. Marta percebeu imediatamente que ele queria descobrir se a idosa havia contado algo sobre os documentos ou sobre a herança. Com tranquilidade, respondeu que aquele não era o momento para esse tipo de assunto. Renato insistiu dizendo que precisava organizar questões da fazenda. Marta olhou para ele e respondeu que a única prioridade naquele momento era a recuperação de Dona Amélia. Sem conseguir esconder a irritação, ele entrou no elevador e desapareceu pelos corredores do hospital. Quando voltou para a fazenda naquela tarde, Marta decidiu contar parte da verdade para Lucas e Clara. Reuniu os dois na sala e explicou que havia descoberto uma coisa muito importante sobre Dona Amélia. Disse que ela não era apenas uma senhora que os havia ajudado. Era a mãe da sua mãe, o que significava que era a avó de Marta e bisavó deles. Lucas arregalou os olhos tentando entender tudo. Clara ficou alguns segundos em silêncio e depois perguntou se isso queria dizer que eles tinham encontrado uma parte da família que nem sabiam que existia. Marta respondeu que sim. A menina sorriu e disse que sempre sentiu que Dona Amélia parecia alguém da família, porque tratava os três com muito carinho. Lucas caminhou até a janela e ficou olhando o quintal. Depois virou para a mãe e perguntou por que ninguém havia contado isso antes. Marta explicou que existiam histórias muito antigas e dolorosas que Dona Amélia só conseguiu revelar agora. O menino concordou em silêncio. Nos dias seguintes, as crianças passaram a chamar a senhora de bisavó sempre que gravavam pequenos vídeos para Marta mostrar no hospital. Clara exibia as flores do jardim, Lucas mostrava os reparos que fazia na cerca e Bento aparecia abanando o rabo diante da câmera. Quando Marta colocava os vídeos para Dona Amélia assistir, um sorriso discreto surgia em seu rosto cansado. Ela assistia várias vezes as mesmas imagens. Parecia querer guardar cada segundo na memória, mas a melhora que todos esperavam não aconteceu. Em uma manhã, assim que Marta chegou ao hospital, percebeu que havia uma movimentação diferente na unidade. Enfermeiros caminhavam rapidamente pelo corredor e o médico responsável pediu que ela aguardasse alguns minutos antes de entrar. O tempo parecia não passar. Finalmente o médico se aproximou com uma expressão séria. Explicou que Dona Amélia havia sofrido uma nova piora durante a madrugada. Ela continuava consciente, mas o coração estava muito enfraquecido. Marta entrou no quarto tentando manter a calma. A idosa abriu os olhos ao perceber sua presença. Com um enorme esforço, pediu que ela chegasse mais perto. Marta segurou novamente sua mão. Dona Amélia falou pausadamente, fazendo pequenas pausas para respirar. Disse que queria agradecer por ela ter aceitado aquele anúncio sem imaginar quem encontraria do outro lado da porta. Contou que cada café da manhã, cada refeição preparada, cada conversa na varanda e cada risada das crianças devolveram sentido aos últimos dias da sua vida. Marta respondeu chorando que quem deveria agradecer era ela. Se não tivesse encontrado aquele papel na igreja, talvez jamais conhecesse a própria avó. Dona Amélia fechou os olhos por alguns segundos e depois voltou a falar.
Pediu que Marta nunca deixasse Lucas e Clara crescerem, acreditando que estavam sozinhos no mundo. Disse que a família podia nascer de maneiras diferentes, mas o importante era não abandonar quem precisava de ajuda. Marta prometeu que faria isso. Alguns minutos depois, o médico entrou novamente para verificar os aparelhos. Dona Amélia parecia cada vez mais cansada. Ela olhou mais uma vez para Marta e, com a pouca força que ainda tinha, disse apenas que finalmente podia partir em paz porque havia encontrado sua família. Logo em seguida, fechou os olhos. Os aparelhos começaram a emitir sons diferentes e a equipe médica entrou rapidamente no quarto. Marta foi conduzida para o corredor enquanto os profissionais tentavam reanimar a paciente. Ela permaneceu parada olhando para a porta fechada, sem conseguir desviar o olhar por um único instante. Depois de vários minutos que pareceram horas, o médico saiu lentamente. Aproximou-se de Marta e disse que a equipe havia feito tudo o que estava ao alcance. Mas Dona Amélia não resistiu à nova parada cardíaca. Marta sentiu as pernas perderem a força. As lágrimas vieram sem que ela conseguisse controlar. Não era apenas a perda de uma senhora que lhe ofereceu abrigo. Era a despedida da avó que acabara de encontrar. Mais tarde, quando voltou para a fazenda, Lucas e Clara perceberam a resposta apenas pelo rosto da mãe. Os dois correram para abraçá-la. Os três permaneceram juntos durante muito tempo, sem conseguir dizer quase nada. Bento deitou aos pés deles como se também percebesse que alguma coisa muito importante havia mudado. Nos dias seguintes, a fazenda recebeu vizinhos, antigos conhecidos e algumas pessoas que trabalharam ali muitos anos antes. Todos comentavam como Dona Amélia viveu de forma reservada nos últimos tempos. Renato também apareceu durante o velório. Vestia roupas escuras e cumprimentava as pessoas com uma expressão séria, mas Marta percebeu que seu interesse parecia voltado para outra coisa. Em vários momentos, ele observava discretamente a casa, o escritório e as gavetas onde imaginava que poderiam existir documentos importantes. Depois do enterro, quando a maioria das pessoas já havia ido embora, Renato aproximou-se do advogado da família e perguntou em voz firme quando seria feita a leitura do testamento. O advogado respondeu que todos seriam chamados oficialmente dentro de alguns dias. Renato sorriu com confiança, convencido de que finalmente assumiria tudo aquilo que acreditava ser seu por direito, sem imaginar que Dona Amélia havia preparado uma última surpresa, capaz de mudar completamente o destino da fazenda e de todos que ainda permaneciam ligados àquela família. Os dias que seguiram ao enterro foram difíceis para todos. A fazenda parecia diferente sem a presença de Dona Amélia. O silêncio que antes havia desaparecido por causa das crianças voltou a tomar conta de alguns momentos da casa. Mas agora não era um silêncio de solidão. Era um silêncio de saudade. Marta continuou cuidando da propriedade como fazia desde que chegou. Preparava as refeições, mantinha tudo organizado e fazia questão de conservar o jardim que Clara havia começado a cuidar ao lado da bisavó. Lucas ajudava seu Antônio nos pequenos serviços da fazenda e dizia que queria aprender tudo para manter aquele lugar bonito, porque tinha certeza de que Dona Amélia gostaria disso. Clara continuava colocando flores sobre a mesa da cozinha todas as manhãs. Em alguns dias, ainda perguntava se a bisavó conseguiria ver aquilo de algum lugar. Marta respondia apenas que o carinho nunca desaparecia completamente quando era verdadeiro. Alguns dias depois, o advogado da família telefonou pedindo que Marta comparecesse ao escritório para a leitura do testamento. Renato também estaria presente. Na manhã marcada, Marta vestiu a roupa mais simples e arrumada que possuía. Pediu que seu Antônio ficasse com as crianças e seguiu para a cidade. Durante todo o caminho, ela pensava apenas nas últimas conversas que teve com Dona Amélia. Em nenhum momento imaginava receber qualquer herança. Acreditava que a fazenda passaria para algum parente da família e que, depois disso, precisaria encontrar outro lugar para viver. Quando chegou ao escritório, encontrou Renato sentado na sala de espera. Ele mantinha uma expressão tranquila, quase confiante. Cumprimentou Marta apenas com um movimento discreto da cabeça e voltou a olhar o relógio. Poucos minutos depois, o advogado os convidou para entrar. Sobre a mesa havia um envelope lacrado e diversos documentos organizados. O advogado explicou que aquele era o testamento mais recente de Dona Amélia.
elaborado alguns meses antes de sua morte e registrado de acordo com todas as exigências legais. Renato cruzou os braços e sorriu discretamente, como quem já conhecia o resultado. O advogado começou a leitura. Primeiro, Dona Amélia deixava pequenas lembranças para antigos funcionários e para instituições de caridade que ajudavam idosos da região. Em seguida, o documento tratava do destino principal dos seus bens. O advogado respirou fundo antes de continuar. Então leu que toda a fazenda, as terras produtivas, as aplicações financeiras, as economias acumuladas ao longo de décadas e os demais bens pertencentes a Dona Amélia seriam deixados para sua neta, Marta Alves, e para seus bisnetos Lucas e Clara. Durante alguns segundos, ninguém disse uma única palavra. Marta permaneceu imóvel, tentando entender se realmente havia ouvido aquilo. Renato levantou da cadeira de forma brusca. Seu rosto perdeu completamente a tranquilidade. Ele afirmou imediatamente que aquilo era impossível. Disse que Marta havia aparecido na vida da tia poucos meses antes e não tinha qualquer ligação com a família. O advogado fechou calmamente o documento e respondeu que Dona Amélia anexara ao testamento todos os registros que comprovavam o parentesco entre ela, Helena e Marta. Também existiam documentos da adoção, certidões antigas e pareceres jurídicos confirmando toda a linha familiar. Renato ficou completamente sem reação por alguns instantes. Depois começou a dizer que tudo aquilo era uma armação criada por Marta para enganar uma senhora fragilizada. O advogado interrompeu a acusação e explicou que os exames médicos realizados quando o testamento foi assinado comprovavam que Dona Amélia estava em plena capacidade para tomar suas decisões. Em seguida, continuou a leitura. Havia ainda uma condição muito importante. Parte da fazenda deveria obrigatoriamente ser transformada em um abrigo destinado a mães com filhos pequenos que estivessem sem moradia ou enfrentando dificuldades semelhantes às que Marta viveu. O documento deixava claro que aquele era o maior desejo da falecida. Caso essa condição não fosse cumprida, outros mecanismos previstos em lei seriam acionados para garantir sua realização. Marta começou a chorar discretamente. Imediatamente lembrou do dia em que saiu do apartamento carregando apenas 2 malas e sem saber onde passaria a noite. Entendeu naquele instante por que Dona Amélia fizera aquele pedido. Ela queria que nenhuma outra mãe passasse pelo mesmo desespero sem encontrar uma porta aberta. Renato bateu a mão sobre a mesa e afirmou que não aceitaria aquela situação. Disse que a tia estava sendo manipulada por Marta havia meses e que levaria o caso para a justiça. O advogado respondeu calmamente que ele tinha esse direito, mas também informou que o testamento havia sido preparado com extremo cuidado, justamente para evitar questionamentos futuros. Renato saiu do escritório visivelmente furioso. Antes de atravessar a porta, virou-se para Marta e afirmou que ela não permaneceria naquela fazenda por muito tempo. Marta não respondeu. Apenas permaneceu sentada, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Depois que Renato foi embora, o advogado pediu que ela permanecesse mais alguns minutos. Explicou que Dona Amélia havia deixado diversos documentos organizados para facilitar a transição da propriedade. Também comentou que a idosa falava frequentemente sobre Marta nas últimas reuniões que tiveram. Segundo ele, Dona Amélia dizia que finalmente havia encontrado alguém em quem podia confiar plenamente. Antes de Marta sair, o advogado entregou uma pasta contendo cópias do testamento e outros documentos importantes. Também recomendou que ela se preparasse para um processo judicial, porque acreditava que Renato realmente tentaria anular a última vontade da tia. A previsão do advogado se confirmou rapidamente. Menos de uma semana depois, Marta recebeu uma notificação oficial informando que Renato havia entrado com uma ação para invalidar o testamento. No processo, ele alegava que Dona Amélia não possuía lucidez suficiente quando assinou o documento e que Marta teria influenciado todas as decisões da idosa durante os últimos meses de vida. A notícia deixou Marta preocupada. Ela nunca imaginou enfrentar uma disputa judicial tão grande. Mesmo assim, decidiu continuar vivendo normalmente na fazenda enquanto aguardava os próximos passos da justiça. Os dias passaram cheios de reuniões com advogados, entrega de documentos e preparação para as audiências. Seu Antônio ofereceu ajuda sempre que podia.
Vizinhos que conheceram Dona Amélia durante muitos anos também se colocaram à disposição para testemunhar sobre a convivência entre ela e Marta. Todos diziam a mesma coisa. A relação entre as duas era baseada em respeito, carinho e gratidão. Em nenhum momento alguém presenciou qualquer tentativa de pressão ou manipulação. Apesar desse apoio, Marta continuava preocupada. Sabia que Renato possuía dinheiro e faria de tudo para recuperar a fazenda. Em certa tarde, enquanto caminhava pelo pomar ao lado de Lucas e Clara, ela observou as crianças brincando exatamente como faziam desde o primeiro dia em que chegaram ali. Pensou em tudo o que aquele lugar representava agora. Não era apenas uma propriedade. Era o último presente deixado por sua avó. E também a oportunidade de realizar o sonho que ela carregou até os últimos dias de vida. Lucas percebeu que a mãe estava pensativa e perguntou se eles precisariam ir embora novamente. Marta se abaixou, abraçou os dois filhos e respondeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger aquela casa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Renato saía de uma reunião com seus advogados completamente convencido de que conseguiria derrubar o testamento. Ele acreditava que bastava convencer o juiz de que Dona Amélia não tinha condições de decidir sobre seus próprios bens. O que ele ainda não sabia era que a própria tia havia passado meses se preparando para aquele momento e deixado escondidas provas capazes de destruir definitivamente todas as mentiras que ele construíra ao longo dos anos. As semanas que antecederam a audiência pareceram muito mais longas do que realmente foram. Marta tentava manter a rotina da fazenda para que Lucas e Clara continuassem vivendo com tranquilidade, mas bastava o telefone tocar ou chegar alguma correspondência para que seu coração acelerasse. Todos os dias aparecia um novo documento para assinar, uma nova orientação do advogado ou mais alguma informação sobre o processo. Mesmo diante de toda aquela pressão, ela fazia questão de preparar o café da manhã para as crianças, acompanhar os estudos dos dois e cuidar da propriedade exatamente como Dona Amélia fazia questão que fosse. O pomar continuava produzindo, a horta estava cada vez mais bonita, e o jardim que Clara havia começado a cuidar florescia novamente. Seu Antônio dizia que parecia até que a fazenda tinha recuperado a vontade de viver. Enquanto isso, Renato seguia espalhando pela cidade que havia sido enganado pela própria tia e que uma desconhecida havia tomado conta do patrimônio da família. Algumas pessoas acreditavam na história, outras lembravam que ele quase nunca aparecia na fazenda antes da chegada de Marta. Os comentários aumentavam conforme a data da audiência se aproximava. O advogado de Marta, porém, mantinha a calma. Em todas as reuniões dizia que o testamento havia sido preparado com muito cuidado e que existiam provas suficientes para demonstrar que Dona Amélia tomou todas as decisões por vontade própria. Mesmo assim, ele também avisava que Renato era insistente e tentaria criar dúvidas diante do juiz. No dia marcado para a audiência, Marta saiu cedo da fazenda. Antes de entrar no carro, Lucas entregou um pequeno abraço na mãe e disse que ela não precisava ter medo, porque Dona Amélia sempre falava que a verdade acabava aparecendo. Clara colocou dentro da bolsa da mãe uma pequena flor colhida no jardim e pediu que ela levasse um pedacinho da fazenda consigo. Marta sorriu emocionada, guardou a flor com cuidado e seguiu para o fórum. Ao chegar, encontrou Renato conversando com seus advogados. Ele demonstrava confiança e evitava olhar diretamente para Marta. Pouco depois, todos entraram na sala de audiência. O juiz iniciou os trabalhos ouvindo os argumentos apresentados por Renato. O sobrinho afirmou que Dona Amélia era uma senhora muito idosa, emocionalmente fragilizada e facilmente influenciada. Disse que Marta apareceu justamente quando ela estava sozinha e aproveitou a situação para conquistar sua confiança e convencê-la a alterar o testamento. Também repetiu que a idosa já não possuía plena capacidade para tomar decisões importantes. Enquanto ele falava, Marta permanecia em silêncio. Seu advogado aguardou o momento de apresentar a defesa. Primeiro mostrou os laudos médicos produzidos na época em que o testamento foi assinado. Os documentos comprovavam que Dona Amélia estava consciente, orientada e plenamente capaz de responder pelos próprios atos. Em seguida, apresentou testemunhas. Seu Antônio contou como acompanhou a convivência entre Marta e Dona Amélia desde o primeiro dia. Explicou que nunca presenciou qualquer tentativa de manipulação. Pelo contrário,
Dizia que foi a própria idosa quem insistiu para que Marta permanecesse na fazenda depois da primeira semana. Alguns vizinhos também confirmaram que Dona Amélia voltou a participar da vida da comunidade depois da chegada da família. Todos relataram que ela parecia mais feliz e disposta. Renato continuava negando tudo. Afirmava que aquelas pessoas estavam sendo enganadas por uma atuação muito bem planejada de Marta. O ambiente ficou tenso. Foi então que o advogado de Marta pediu autorização ao juiz para apresentar novas provas deixadas pela própria Dona Amélia. Renato pareceu surpreso. O advogado colocou sobre a mesa uma pequena caixa de metal encontrada entre os documentos organizados pela idosa. Dentro dela havia vários pendrives, anotações com datas e uma carta explicando por que aquele material existia. O advogado contou que, durante muitos meses, Dona Amélia desconfiou que Renato poderia tentar contestar suas decisões no futuro. Por isso começou a registrar tudo o que considerava importante. Com autorização do juiz, um dos arquivos foi reproduzido na sala. A gravação trazia claramente a voz de Renato pressionando a tia para assinar documentos relacionados às terras. Em determinado momento, ele dizia que ela precisava confiar nele porque logo não teria mais condições de administrar a fazenda. A voz firme de Dona Amélia respondia que jamais assinaria qualquer papel enquanto existissem dúvidas sobre a venda ilegal de parte das propriedades. Outra gravação mostrava Renato alterando completamente o tom da conversa. Irritado, ele dizia que ela acabaria sozinha e que ninguém acreditaria em uma senhora da idade dela. Dona Amélia respondia que preferia enfrentar qualquer dificuldade a entregar seus bens para alguém que havia traído a própria família. O silêncio tomou conta da sala de audiência. Renato abaixou a cabeça por alguns segundos. Seu advogado tentou dizer que aquelas gravações poderiam estar fora de contexto, mas a sequência dos arquivos deixava pouca margem para dúvidas. Em seguida, o advogado de Marta apresentou documentos obtidos junto aos cartórios da região. Um perito explicou que diversas assinaturas utilizadas em antigas procurações não pertenciam a Dona Amélia. O especialista comparou os documentos originais com as assinaturas verdadeiras e demonstrou diferenças claras. Também foram apresentados registros bancários e contratos que ligavam diretamente Renato às negociações realizadas sem autorização da tia. Aos poucos, o cenário começou a mudar completamente. O homem que tentava se apresentar como vítima passou a ser visto como o principal responsável pelas fraudes. O juiz fez diversas perguntas diretamente a Renato. Em várias respostas, ele entrou em contradição. Primeiro afirmou que nunca participou das negociações das terras. Depois admitiu que acompanhou algumas vendas apenas como representante da família. Mais tarde disse que tudo aconteceu para proteger o patrimônio. Cada nova explicação entrava em conflito com a anterior. O próprio advogado dele demonstrava dificuldade para sustentar aquela versão. Quando todas as provas já haviam sido analisadas, o advogado de Marta apresentou a última carta escrita por Dona Amélia sobre aquele assunto. Nela, a idosa explicava que decidiu registrar as conversas porque tinha medo de que Renato tentasse destruir sua última vontade depois da morte. Também escreveu que Marta nunca soube da existência dessas gravações e que jamais participou da preparação daquele material. Ela dizia ainda que escolheu deixar todos os seus bens para a neta, porque finalmente havia encontrado alguém que cuidava das pessoas antes de pensar no dinheiro. Ao ouvir essas palavras, Marta não conseguiu conter as lágrimas. O juiz encerrou a fase de produção de provas e anunciou que a decisão seria divulgada ainda naquele dia. Horas depois, todos voltaram à sala. O magistrado explicou que as provas apresentadas demonstravam claramente que Dona Amélia possuía plena capacidade para elaborar o testamento. Também concluiu que não existia qualquer evidência de manipulação por parte de Marta. Pelo contrário, os registros confirmavam que a própria idosa tomou todas as decisões de maneira livre e consciente. Em seguida, declarou válido o testamento em todos os seus termos. Logo depois, comunicou que os documentos relacionados às fraudes nas vendas das propriedades seriam encaminhados para a investigação criminal. A notícia atingiu Renato de maneira imediata. Antes mesmo de deixar o fórum, agentes responsáveis pelo cumprimento da ordem judicial aproximaram-se dele para dar início aos procedimentos relacionados às acusações de falsificação de documentos, uso de procurações falsas e negociações ilegais envolvendo as terras da família.
Renato tentou protestar, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, mas as provas reunidas ao longo dos anos por Dona Amélia eram detalhadas demais para serem ignoradas. Enquanto ele era conduzido para prestar os esclarecimentos necessários, Marta permaneceu parada por alguns instantes, sem conseguir acreditar no que acabara de acontecer. O advogado colocou a mão sobre seu ombro e disse que Dona Amélia havia pensado em tudo muito antes de partir. Ela sabia que aquele momento chegaria e fez o possível para proteger não apenas a fazenda, mas também a verdade. Quando Marta deixou o fórum, respirou profundamente ao sentir o ar da tarde. Pela primeira vez desde que encontrou aquele pequeno anúncio preso no mural da igreja, ela teve a sensação de que o medo finalmente começava a ficar para trás. No caminho de volta para casa, olhou pela janela do carro imaginando a alegria de Lucas e Clara, quando soubessem que a fazenda continuaria sendo o lugar onde poderiam construir um novo futuro, exatamente como Dona Amélia havia sonhado antes de partir. Alguns meses se passaram desde o fim do processo, e a fazenda já não lembrava mais o lugar silencioso que Marta encontrou quando chegou ali pela primeira vez, carregando apenas 2 malas, e o medo de não saber onde dormiria com os filhos. As cercas foram consertadas, o telhado recebeu reparos, o pomar voltou a produzir com força e os antigos quartos vazios ganharam novas cores. Marta fazia questão de acompanhar cada mudança de perto. Ela não queria transformar a propriedade em um lugar luxuoso. Queria apenas que todas as pessoas que entrassem ali sentissem a mesma segurança que ela sentiu no dia em que Dona Amélia abriu a porta da casa e lhe deu uma oportunidade. Lucas e Clara também participaram de cada etapa. Lucas ajudava seu Antônio nos serviços da fazenda e já conhecia quase todos os cantos da propriedade. Clara cuidava do jardim com muito carinho. As flores que havia plantado ao lado da bisavó agora ocupavam boa parte da entrada principal e chamavam a atenção de todos que chegavam. Em uma manhã de sábado, Marta reuniu alguns moradores da região, antigos funcionários da fazenda e pessoas da igreja, onde encontrou o anúncio para apresentar oficialmente o novo projeto. Ela contou que cumpriria o último desejo deixado por Dona Amélia e que parte da fazenda passaria a funcionar como um abrigo para mães com filhos pequenos que estivessem sem moradia ou enfrentando momentos difíceis. Explicou que o lugar não seria apenas um teto para dormir. As mulheres receberiam alimentação, apoio para encontrar trabalho, cursos de capacitação e a oportunidade de reconstruir a própria vida com dignidade. Muitos dos presentes ficaram emocionados ao ouvir aquela ideia. Algumas pessoas ofereceram ajuda imediatamente. Um pedreiro disse que poderia trabalhar alguns dias sem cobrar nada. Uma professora aposentada se ofereceu para dar aulas de reforço às crianças. Um médico da cidade colocou seu consultório à disposição para atender as famílias quando fosse necessário. Aos poucos, o projeto começou a ganhar forma com a participação de muita gente. Marta decidiu dar ao abrigo o nome de Casa Amélia. Quando colocou a placa na entrada da propriedade, permaneceu alguns segundos olhando para aquelas palavras. Lembrou da primeira vez em que atravessou aquela porteira sem imaginar que estava caminhando em direção à própria família. Sentiu saudade da avó, mas também percebeu que ela continuava presente em cada decisão tomada naquele lugar. As primeiras famílias chegaram poucas semanas depois. A primeira era formada por uma jovem chamada Juliana e seu filho de 5 anos. Ela havia perdido o emprego e não tinha mais condições de pagar aluguel. Logo depois chegou Patrícia com 2 meninas pequenas. Em seguida apareceu Rosana, que tentava recomeçar depois de uma separação difícil. Cada mulher trazia uma história diferente, mas todas carregavam o mesmo olhar de quem precisava apenas de uma oportunidade para seguir em frente. Marta recebia cada uma delas na varanda da casa principal, exatamente como Dona Amélia havia feito com ela. Mostrava os quartos, explicava o funcionamento da propriedade e fazia questão de repetir que ninguém estava ali por favor. Todas mereciam respeito e uma nova chance. A convivência logo transformou novamente o ambiente da fazenda. Crianças brincavam pelo quintal, risadas voltavam a ecoar pelos corredores e a mesa das refeições ficava cheia todos os dias. Lucas adorava ensinar os meninos mais novos a cuidar da horta. Clara distribuía mudas de flores para quem chegava,
dizendo que toda a casa precisava de um jardim para lembrar que dias melhores sempre podiam nascer. Seu Antônio observava tudo com um sorriso discreto. Em certa tarde, comentou com Marta que fazia muitos anos que a fazenda não parecia tão viva. Ela respondeu que aquilo só era possível porque uma senhora muito corajosa resolveu abrir a porta para uma desconhecida quando ninguém mais acreditava nela. Pouco tempo depois, chegou o dia da inauguração oficial da Casa Amélia. A prefeitura enviou representantes, moradores da cidade compareceram e até pessoas que conheceram Dona Amélia muitos anos antes fizeram questão de participar. Na entrada, havia uma fotografia da idosa sorrindo, cercada pelas flores preferidas que Clara plantava desde a chegada da família. Marta fez um breve agradecimento. Contou um pouco da história da fazenda. Falou sobre a importância de oferecer oportunidades a quem mais precisava e explicou que aquele lugar existia porque um gesto de confiança mudou completamente o destino da sua família. Ela preferiu não entrar em detalhes sobre toda a história da avó diante de tantas pessoas, mas deixou claro que a Casa Amélia era uma forma de manter vivo o maior sonho dela. Depois da cerimônia, enquanto todos conversavam no jardim, o advogado da família aproximou-se de Marta, carregando um envelope de papel já um pouco amarelado. Disse que Dona Amélia havia pedido que aquela carta fosse entregue apenas quando a Casa Amélia estivesse funcionando e recebendo suas primeiras famílias. Marta segurou o envelope com cuidado, sentou-se na antiga cadeira de balanço da varanda e abriu lentamente o papel dobrado. A letra era a mesma que ela conhecera nas cartas guardadas dentro do quarto trancado. Dona Amélia começava dizendo que, se Marta estava lendo aquelas palavras, significava que havia conseguido transformar a dor do passado em esperança para outras pessoas. Em seguida, confessava que passou grande parte da vida acreditando que jamais teria coragem de enfrentar o maior erro da sua história. Escrevia que nunca deixou de amar Helena, nem de pensar nela um único dia. Também dizia que, quando descobriu a existência da neta, desejou bater imediatamente à sua porta, mas o medo de ouvir não era maior do que qualquer coragem que ainda possuía. Por isso escolheu um caminho diferente. Publicou um simples anúncio na igreja porque queria oferecer ajuda sem obrigar ninguém a aceitar sua presença. A carta continuava dizendo que, quando viu Marta atravessar a porteira com Lucas e Clara, percebeu que Deus, ou o destino, como cada pessoa preferisse chamar, havia lhe dado uma última oportunidade de reparar uma parte do passado. Dona Amélia escrevia que Marta acreditava ter sido salva naquele dia, mas a verdade era exatamente o contrário. Segundo suas próprias palavras, a mulher que mais precisava de ajuda era ela. Explicava que viver tantos anos carregando culpa transformou sua casa em um lugar vazio, e que ouvir novamente vozes de crianças correndo pelo quintal devolveu o sentido que ela imaginava ter perdido para sempre. Em outro trecho, ela dizia que Lucas e Clara devolveram alegria aos corredores da fazenda, que Marta lhe ensinou que ainda existiam pessoas capazes de cuidar dos outros sem esperar recompensa, e que finalmente conseguiu morrer em paz porque não se sentia mais completamente sozinha. No fim da carta havia apenas um último pedido. Dona Amélia escrevia que esperava que nenhuma mãe precisasse escolher entre proteger os filhos e dormir na rua, e que nenhuma criança crescesse acreditando que o abandono era seu destino. Pedia que a porta da Casa Amélia permanecesse aberta sempre que fosse possível, porque um simples gesto de acolhimento podia mudar completamente a vida de uma família inteira. Marta terminou a leitura com os olhos cheios de lágrimas. Dobrou cuidadosamente a carta, colocou-a junto ao peito por alguns instantes e depois olhou para o quintal. Lucas brincava de bola com outras crianças. Clara ensinava uma menina recém-chegada a plantar flores perto da cerca. Juliana conversava animada com Patrícia enquanto preparavam o jantar coletivo. Bento caminhava devagar entre todas elas, recebendo o carinho de cada criança que cruzava seu caminho. O velho relógio da sala continuava marcando as horas, mas agora seu som se misturava às conversas, às risadas e ao movimento constante da casa. Marta caminhou até a entrada da propriedade e parou diante da placa onde estava escrito Casa Amélia.
Respirou profundamente e sorriu ao perceber que aquela antiga fazenda já não era lembrada como a casa de uma senhora solitária. Agora era um lugar onde mães reencontravam esperança, crianças recuperavam a alegria e famílias voltavam a acreditar que um novo começo era possível. Exatamente como aconteceu no dia em que uma viúva sem teto encontrou um pequeno anúncio escrito à mão em um mural de igreja e decidiu bater na única porta que ainda permanecia aberta para ela e para seus filhos.